Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 86, O fim dos tempos. Não sei, disse Alchemo. Ryan Romano relaxou em sua cadeira, o peso da armadura de Saturno fazendo-a Ranger. Vulcan sentou-se ao seu lado, verificando um computador portátil com uma carranca no rosto. Bem, você pode me dar mais detalhes, ó grande guardião do conhecimento? As paredes de metal da cabine vibravam como as entranhas de uma grande fera, enquanto Alchemo transferia dados para o computador da armadura de Saturno. Ryan observou uma cópia de seu Bioscan aparecer nas lentes de seu capacete, seus órgãos e ossos tão violetas quanto uma ameixa. Ele parecia gozar de perfeita saúde, mesmo depois de consumir uma quantidade preocupante de substâncias eufóricas. No que diz respeito aos scanners, você é um genoma violeta monocolor médio, sem qualquer anomalia genética, disse Alchemo. Você só pode se culpar por sua excentricidade. Então Ryan não era um psicopata, ou pelo menos não era um psicopata convencional. O mensageiro considerou isso uma boa notícia. Então como você explica as elegantes partículas pretas que cercam meu corpo no tempo congelado? Eu sei que não sei, respondeu Alchemo com um tom sarcástico. Não envolva Sócrates nisso. Sempre que desenvolvo uma teoria sobre poderes e elixires, Almôndega, você é inválida. O gênio reclamou. Desisto. Os scanners da armadura registram essas partículas de fluxo negro, mas não sei o que fazer com as leituras, admitiu Vulcano, com uma carranca fofa de frustração no rosto. Eles continuam mudando. Então essas partículas seguem a superposição quântica? Ryan perguntou. Os resultados mudam dependendo do método de observação? Não, os dados continuam mudando depois de serem gravados. Vulcan virou seu laptop na direção de Ryan, permitindo que ele visse a tela. Linhas de códigos e palavras mudavam diante de seus olhos, de binários a trinários, de números a letras e símbolos estranhos. Esta substância se recusa ativamente a ser categorizada e altera passivamente a realidade quando insisto. Vulcan rangeu os dentes em aborrecimento. Ou isso, ou você ganhou um segundo poder que falsifica meus dados. Um poder azul, então, disse Alchemo, saltando para uma conclusão fácil. Ainda não sou daltônico, morte cerebral, disse Ryan. Eu posso distinguir o preto do azul. Nada disso faz sentido, reclamou Cyborg, ficando cada vez mais irritado desde que saíram do bunker. Talvez o estresse o estivesse afetando? Ryan sabia por experiência própria que o gênio não tinha grande força mental. Uma dimensão paradoxal? Uma energia que viola ativamente o bom senso? Como você quer que eu encontre lógica em uma situação que não tem lógica? Se o resto da nossa teoria sobre elixires estiver correta, então isso significa que você desenvolveu uma ligação com este mundo negro. Talvez até um poder secundário. Vulcano ergueu uma sobrancelha para Ryan. O que você está esperando? Experimente. Ryan congelou o tempo, partículas pretas e violetas flutuando ao seu redor enquanto seu outro eu aparecia em um canto. O pobre fantasma avançou apenas alguns centímetros por segundo, alcançando desesperadamente o mensageiro. Ryan olhou para suas mãos e para as manchas pretas girando ao redor delas antes de levantá-las para Alchemo. Pová ilimitado. O viajante do tempo gritou enquanto balançava os dedos como um maníaco. Pová. E nada aconteceu. Nenhum relâmpago negro, nenhuma explosão de antimatéria. Nem mesmo a emoção do poder cósmico ilimitado correndo em suas veias. Não, nada que eu possa descobrir, disse Ryan enquanto o tempo recomeçava. Droga, por que o lado negro não veio com o manual? Ou não tem um segundo poder ou preciso descobrir o que ele faz antes de poder usá-lo. Decepcionante, disse Vulcano, embora parecesse mais brincalhona do que zangada. Você ainda produz partículas sem a armadura? Não mais do que eu gero violeta fluxo visível sem seu maravilhoso traje. Ryan só produziu fluxo preto com a armadura de Saturno ligada. Nem meu poder principal sofreu mutação, pelo que posso dizer. Sua parada de tempo funcionou perfeitamente bem e seu fantasma violeta também não mudou. Assim, seu ponto de salvamento não deveria ter avançado no tempo, embora Ryan só pudesse verificar reiniciando. Ele não estava com pressa de experimentar isso ainda. Pelo que ele sabia, tudo voltaria ao normal no próximo salvamento, embora seu instinto lhe dissesse o contrário. O escuridão supremo aparentemente poderia violar a causalidade. Então a condição de Ryan teve uma chance de persistir. Então este fluxo preto funciona em outro nível que não a nossa realidade física, teorizou Vulcano. Não me diga que você acredita em almas. Alquimo grunhiu. Achei que você fosse uma pessoa racional. Um genoma como Jace não tem DNA para seu elixir se agarrar, e ainda assim persiste como um maldito fantasma, apontou Vulcano. Uma coisa semelhante aconteceu com Canibal, pelo que eu sei. Uma pena que seu amigo Slime o tenha matado na saída, Ryan. Poderia ter nos ajudado a descobrir. Os restos mortais de Canibal não surgiram depois que escuridão os vomitou, provando que até mesmo imortais poderiam morrer. Ryan não pôde deixar de se perguntar como o fluxo preto reagiria a um objeto inviolável como bunda relâmpago. O mensageiro precisava de informações que nem mesmo os bancos de dados da Meshon poderiam fornecer. Conhecimento do mesmo lugar onde poderá encontrar a cura para a síndrome psicótica. Ryan tiraria férias de inverno na próxima vez. Infelizmente, eles tinham outros assuntos para tratar agora, como Baixinha o lembrou quando abriu a porta da cabana com a armadura completa. Estamos emergindo, Riri, disse ela com a voz firme e sem qualquer traço de hesitação. Está na hora. Finalmente, disse Vulcan, enquanto fechava o laptop. Hora de vestir meu super traje. Sua imensa cultura é de longe a sua maior qualidade. Ryan parabenizou o baixinho Gênios, que respondeu com um sorriso malicioso. Então, você vem conosco? Para sua surpresa, ela balançou a cabeça em resposta.
Receio que seja aí que nos separamos. Ordens do chefe. Vou embaralhar as comunicações da Dinamis ao sair, o que deve ajudar um pouco. Ryan não escondeu sua decepção. Não deixe o patriarcado lhe dizer o que fazer, venha lutar contra o sistema conosco. Sim, bem, eu gosto de você, mas não o suficiente para desobedecer Augusto por sua causa. Você é um comediante de desenho animado nas manhãs de sábado, mas esse idiota é mais letal que o ebola. O que está acontecendo? Len perguntou, preocupado. É sobre o carnaval? Ela temia que o evento do último loop pudesse se repetir. Infelizmente, o apocalipse deste ciclo seria muito pior. Não, você ouviu falar sobre aquela coisa de criptídeo de coelho no noticiário? Vulcano perguntou, todos desviando o olhar. Bem, aparentemente é um robô assassino autorreplicante que está atualmente atacando nosso QG. Augustus pediu a todos que se mobilizassem, o que significa que eles estão se replicando mais rápido do que ele mesmo consegue matá-los. O anão olhou para Ryan com um olhar astuto. Você não teria nada a ver com isso? Não, ele mentiu. Eu quero governar o mundo, não destruí-lo. Ela sussurrou em suas antenas robóticas, como se fossem ouvidos. Sou um gênio, mas também sou um gênio. Então não brinque comigo. 2 loops tarde demais para isso. Você deve ficar bem, não se preocupe. Com a altura dela, os peluches provavelmente a confundiriam com uma criança. Sim, certifique-se de sair da cidade depois. Eu detestaria que acabássemos em lados opostos. Vulcan levantou-se da cadeira com um sorriso, o laptop debaixo do braço. Eu me diverti. O mesmo respondeu o mensageiro. Submergulhador? Vulcan olhou para Len, para grande surpresa do time do gênio. Não saia muito com ele. Você tem um grande futuro pela frente, mas tenho certeza de que ele viverá rápido e morrerá jovem. Vou manter isso em mente, Len respondeu timidamente, Vulcan saindo da sala depois com um encolher de ombros. Alchemo esperou que a ex-namorada de Ryan desaparecesse, antes de se virar para o próprio homem. Então, o que vai ser? Você e Thea ficarão para trás no submarino, para que possamos evacuar em pouco tempo, explicou Ryan. Se tudo corresse bem, eles poderiam atacar o laboratório 66 em um curto espaço de tempo e fugir antes que Dinamis pudesse se mobilizar. Você continua enviando os mapas cerebrais para Lívia na nossa ausência. Já enviei os que você queria, junto com uma cópia da estrutura molecular de Sarin, disse o gênio, não tendo conseguido encontrar uma solução melhor. Estou esquecendo um? Sim, ele fez. Morte cerebral. Você é um idiota. A franqueza de Ryan fez o ciborgue estremecer. No entanto, já fiz amizade com idiotas antes e alguém me ensinou a deixar o passado para trás. Seguir adiante. O mensageiro lutou para encontrar as palavras certas, enquanto Len assistia sem nenhuma das suas. O que você fez? O que o outro você fez? Doeu. Doeu mais do que você pode imaginar. Mas como você mesmo disse, você não é mais essa pessoa. O alquimo que me traiu está morto, enquanto você está vivo. Então, embora pareça errado, Ryan soltou um longo suspiro. Vou te dar uma segunda chance. Envie seu próprio mapa cerebral para Lívia. O ciborgue fez uma breve pausa. Sua falta de expressões faciais tornou seu processo de pensamento pouco claro. Obrigado, Ryan. Você não terá uma terceira chance, alertou o mensageiro. Então não desperdice. Não vou, prometeu o gênio, antes de se desculpar com um breve aceno de cabeça. É sensato trazer tantas pessoas conosco, Riri? Len perguntou preocupado assim que Morte Cerebral saiu da cabana. Não, mas prefiro estender a mão e ficar desapontado do que nunca fazê-lo e ficar sozinho para sempre. Lívia tem razão, o medo e a paranoia não levam a lugar nenhum. Len olhou para sua melhor amiga sem dizer uma palavra, o rosto escondido atrás do capacete. O que? Nada, ela mentiu, embora Ryan não insistisse no assunto. Você está pronto? Você é? Ryan fez a pergunta difícil. Não, ela admitiu. Não, eu não sou. Mas eu não posso mais atrasar. Não há outra escolha. Bem, deixe-me colocar um acessório e estou pronto para ir. Ryan procurou na cabana a última peça que faltava em sua roupa, um poncho de cachemira preto, que ele imediatamente vestiu em sua armadura. Como estou? Len deu uma risadinha, o que o mensageiro considerou o som mais maravilhoso do mundo. Você está fofo. Eu teria preferido que você dissesse assustador, mas fofo é legal. Além disso, com todos os peluches por aí, tenho certeza de que a leporifobia se tornará popular em breve. Até Ryan teve que procurar essa palavra. É bom ouvir suas piadas ruins de novo, Riri, disse Len, enquanto saíam da cabine e atravessavam os corredores estreitos do submarino. Você tem estado sombrio ultimamente. Você percebeu? Sim. Normalmente você brinca o tempo todo, mas não tanto. Embora, ele perguntou. Seus sorrisos alcançam seus olhos agora. Ela o conhecia melhor do que qualquer outra pessoa. Tem um excelente senso de humor, séculos à frente de seu tempo. Mas, acho que achei mais fácil rir da dor do que chorar por ela. Minha vida eterna não parece mais dolorosa, principalmente com você ao meu lado. Não há palavras para expressar meu alívio. Ela entendeu, no entanto. Ela o tinha visto chorar pela primeira vez em séculos. Ryan teria apostado que Len sorriu calorosamente por trás do capacete, e ela ergueu o dedo mindinho. Juntos até o fim, Riri. Até o fim, baixinha, Ryan mindinho jurou de volta. Ela o ajudou a viver novamente e ele retribuiria o favor. A dupla emergiu do submarino Meshon e caminhou sobre sua casca de metal, enfrentando uma nova Roma em chamas. Seu veículo subiu acima das águas ao sul do porto bloqueado. Os meta-gangster restantes se mudaram para pequenos barcos. Eles podiam ouvir o barulho de tiros, lasers e mísseis desde Cidade Ferrugem, enquanto as tropas do corpo atacavam o bunker. Quentinho e os robôs do bunker foram implantados para ocupar as forças de Dinamis, enquanto o grupo de Ryan iria esgueirar-se para dentro do QG por trás.
Se tudo corresse bem, todos sobreviveriam ao ataque. O mensageiro até fez uma cópia da inteligência artificial de Quentinho para garantir sua sobrevivência. No entanto, a visão de um sol voador brilhando nos céus poluídos de Cidade Ferrugem complicou as coisas. Assim como na etapa anterior, a Carnaval optou por colaborar com a Dinamis. Considerando como eles lidaram com a corrente sanguínea, Ryan se perguntou se eles haviam se aliado temporariamente à empresa para lidar com a ameaça maior, ou se algo mais estava acontecendo nos bastidores. Para surpresa de Ryan, Nova Roma parecia relativamente ilesa. Claro que havia incêndios aqui e ali, e alarmes ressoavam do outro lado da rua para pedir às pessoas que ficassem em casa. Mas ele esperava mais danos colaterais agora que o Pelúcia havia escapado para as ruas. Poderia ter se tornado mais domesticado com o tempo? Len rapidamente desiludiu Ryan dessa ideia, colocando uma mão em seu braço e apontando a outra para o horizonte. Hiri, olhe. Ryan olhou para o Monte Augustus, a colina ficando branca. De longe, o Olimpo de Desconto parecia um vulcão em erupção. Uma maré interminável de pelos brancos dominava toda a colina, como um enorme enxame de ratos convergindo para o cume. Ninguém conseguia ver claramente a vila no topo, enquanto relâmpagos vermelhos, braços de água, lasers e rajadas de energia disparavam em todas as direções. A batalha terrestre foi provavelmente uma visão do Armagedon. A mente débil de Ryan não conseguia entender que pensamento sombrio levou Pelúcia a tomar essa atitude. Ele se lembrava que o coelho diabólico havia desaparecido após caçar chuva ácida durante o Lupe Augusti, que Augustus havia matado. Talvez a criatura quisesse continuar o confronto anterior. Talvez ele estivesse entediado com alvos indefesos e quisesse caçar animais maiores. Ou talvez simplesmente quisesse fazer um deus sangrar. Felizmente, Ryan teve a precaução de pedir a Lívia que evacuasse para um local seguro, porque não haveria como voltar atrás. O Plus-Apocalipse havia começado. Ou Leporimaquia. Eles escalaram o equivalente ao Monte Olimpo. Quem quer que ganhe, a cidade fica Bleeped, disse Ryan. Se Mobius prevalecesse, ele saberia da presença de Argraves com sangue já em alta e provavelmente ficaria furioso. Se os peluches vencessem, desceriam a colina numa maré de sangue e dominariam a cidade. Eu sei. Isso aconteceu antes? Len perguntou, Ryan rindo e desviando o olhar nervoso. Sim. Você sabe, não é realmente importante. Hiri. Será a 12ª vez que destruo o mundo, Ryan confessou humildemente, Len ficando tenso de indignação. Mas eu juro que não haverá um 13º. Senhor, presidente. Frank gritou, salvando Ryan de uma conversa altamente embaraçosa. Só que o gigante não pegou um barco pequeno devido ao seu enorme peso, com a cabeça aparecendo acima da água. Estamos prontos para atacar o México sob seu comando. Fale por si mesmo, respondeu Mosquito, bebendo uma garrafa de sangue artificial. O que estamos fazendo? O líder do mundo livre supervisionava as suas tropas nos pequenos barcos. Apenas um punhado de seus homens havia sobrevivido até agora, embora felizmente a maioria dos pesos pesados tivesse sobrevivido. No entanto, com exceção do agente Frank, que não morreria até que todos os inimigos dos Estados Unidos morressem, a maioria dos aliados de Ryan pareciam descontentes. O que estamos fazendo, Mosquito, é escrever história com sangue. Ryan disse, erguendo o punho cerrado para o céu. Hoje Nova Roma. Amanhã, o mundo. Eu não me importo com o mundo, eu quero suco. Rakshasa reclamou. A terra, aquele anão de pedra, soltou um som distorcido. De alguma forma, o Homem-Tigre parecia entender isso perfeitamente. Sim, por que abandonamos a fábrica nocautear, depois de termos sofrido tanto para consegui-la? Ryan silenciosamente apontou o dedo para o Monte Augustus. Disse o Homem-Tigre, tendo sofrido mais com as depredações dos peluches. Sim, isso faz sentido. Temos todos os dados necessários para criar uma nova fábrica e suficientes armazenados no submarino para durar meses, continuou Ryan, tentando tranquilizar seus homens. Então por que não partimos imediatamente? Chuva ácida perguntou, mordendo os dedos. Eu não tenho certeza se escolher outra briga seja uma boa ideia. Precisamos do Dr. Tirano para desenvolver uma cura, e ele está no QG, explicou Ryan. Nós o pegamos, incendiamos o laboratório 66 e partimos. Bem, esse foi o melhor cenário. O pior envolveria uma recarga, mas Ryan esperava poder pegar emprestado ao Dr. Tirano por tempo suficiente para desenvolver uma cura para psicopatas usar no próximo ciclo. Eles poderiam até mesmo se mudar para a Antártica, escapando de Dinamis e verificando a base do alquimista imediatamente. Chefe, eu não quero me engasgar, mas os corpos têm o sol vivo com eles, destacou Mosquito, com a voz mansa e assustada mesmo depois de ganhar massa muscular. Ele pode se mover mais rápido do que o som e pode arrumar brigas com Augustus. Eu digo para corrermos enquanto podemos. Sim, haverá outras oportunidades, disse Mongrel com um aceno de cabeça. Quero me curar, chefe, mas não podemos esperar por uma oportunidade melhor. Sari enviou uma pequena onda de choque para o céu, assustando a todos. Você não aprendeu? Ela disse, enquanto todos se concentravam em sua pessoa. Esse cara é um jogador, do tipo trapaceiro, do tipo que sempre vence. A vice-presidente de Ryan apontou para seu superior com o dedo, preparando. Adam passou semanas tentando abrir aquele bunker, e conseguiu isso em 15 dias. Ela gritou, com um carisma que o mensageiro não esperava dela. Adam sempre nos prometeu uma cura e nunca cumpriu, mas esse cara está apontando o caminho. Dinamis, Augustus, o maldito carnaval, ele correu em círculos ao redor de todos eles, humilhou-os. Você acha que desta vez será diferente? Só o presidente Ryan pode salvar a América. Frank rugiu. Exatamente. Sari disse. Esse cara traz uma bomba nuclear para um tiroteio e vence suas guerras com um maldito alienígena. Esse cara não segue as regras. Ele conserta o jogo e sai impune.
Você apostaria contra um trapaceiro? Bem, eu não vou. Ele vai roubar o cassino inteiro, e só ganharemos uma parte se seguirmos. Dizem que a casa sempre ganha? Eu digo para queimarmos. Seu discurso ousado silenciou a todos por um momento, até que Frank o quebrou batendo palmas acima da água. Seus aplausos logo foram ecoados por outros psicos, e todas as dúvidas do regime desapareceram. Obrigado, minha querida Ryan agradeceu ao seu segundo em comando. Sua fé em mim será recompensada. Sarin respondeu com o que poderia passar por um encolher de ombros. Lembre-se de sua promessa ou eu vou assombrá-lo. Eu juro, vou encontrar uma maneira de voltar. Juro repetir meu mandato quantas vezes forem necessárias para cumprir minhas promessas de campanha, respondeu Ryan. Enquanto as pessoas me forçarem a manter o poder, continuarei guiando você com minha benevolente mão de ferro. O casco do submarino abriu-se como uma caixa, com uma plataforma de metal erguendo-se de dentro. O mecha de Vulcano estava orgulhosamente no centro, com Teia preocupada ao seu lado. Merda, isso é ainda pior do que eu pensava, disse Vulcano, ao notar o Monte Augusto. A boneca, muito mais preocupada, passou a dar um abraço de despedida em Len. Tome cuidado, ela sussurrou. Vou rezar pelo seu sucesso. Se eu não voltar, cuide das crianças, Len sussurrou de volta baixo demais para o Meta ouvir. Talvez ela pensasse que havia uma chance de Ryan não recarregar por qualquer motivo. Eles precisam de alguém. Eu irei, disse Teia antes de quebrar o abraço e imediatamente passar a segurar o próprio Ryan. Estarei fornecendo suporte técnico de longe. Não corra muitos riscos, ok? Sua vida vem em primeiro lugar. Você deveria me pedir para não correr nenhum risco então? Nós dois sabemos que você não pode evitar, respondeu o ginoide sabiamente antes de romper o abraço. Não deixe um prédio desabar sobre você novamente. Não estarei lá para desenterrar você desta vez. Não se preocupe, vamos subir a escada. O plano de ataque era relativamente simples. Mosquito carregaria Ryan e Len para atacar por cima, enquanto os lacaios atacavam o prédio por baixo. A chuva ácida forneceria cobertura com a alteração do clima. A terra destruiria a maioria das estradas para atrasar os reforços inimigos e Frank simplesmente forçaria um caminho para dentro. Todos os outros forneceriam apoio. Quanto ao que aconteceria quando o grupo de Ryan chegasse ao laboratório 66, seria principalmente improvisação, mas o presidente acreditava em si mesmo. Por favor, cuide do meu gato na minha ausência, argumentou o mensageiro. Ele é uma criatura muito preciosa. Há algo que você deveria saber, alertou Vulcano, enquanto se preparava para fugir e se reagrupar com sua gangue. Meus radares detectaram um pico de radiação a oeste. Cair. Dinamice lembrou Fallout. Fazia sentido, considerando a estrela desvanecida de Heitor, mas tornaria a missão extraordinariamente mais difícil. Quanto tempo até ele chegar aqui? Ryan perguntou a Vulcano. 2 horas, ela respondeu. Não posso ter certeza. Vamos fazer uma nova Chernobyl então, disse Ryan, com seus homens rindo. O discurso de Sarin os contagiou com o que poderia passar por bravura. O mensageiro olhou para o QG da Dinamis no horizonte. Agora, ele se dirigiu às suas tropas. Venha comigo e tome esta torre. Um coro de gritos e rugidos ecoou sua proclamação. É hora de enterrar esses problemas com o papai. Capítulo 87. Cuidados médicos. Eles colidiram com o QG da Dinamis, como o homem gordo em Nagasaki. Vulcano teve a gentileza de equipar a armadura de Saturno com um pequeno jetpack, mas o traje aquático de Len não tinha tal vantagem. O mosquito reforçado a carregou nos braços, enquanto eles colidiam com as janelas da Dinamis rápido demais para que os drones de segurança do lado de fora pudessem reagir. O presidente teria adorado entrar pelas instalações de produção de Cachemira no 20º andar, mas isso significaria abrir caminho através de mais 40. Em vez disso, entraram pelo 60º andar, o último sem janelas reforçadas. Não se preocupem, pessoal, disse Ryan, enquanto ele, Len e Mosquito enfrentavam um exército de funcionários de escritório atrás de mesas cúbicas. Guardas com armaduras elétricas protegiam 2 elevadores. Temos um mandado de busca. Câmeras automatizadas focaram imediatamente no trio, enquanto nuvens de chuva ácida se formavam do lado de fora do prédio. Alarmes ressoaram na sala, trabalhadores da Dinamis se escondiam embaixo de suas mesas enquanto os guardas abriam fogo. Ryan quase se esquivou por reflexo, antes de lembrar a si mesmo que sua armadura deveria resistir a lasers. Então, em vez disso, o presidente avançou presunçosamente como um exterminador, ignorando os ataques dos guardas. Mosquito, menos dramático, agarrou a mesa mais próxima e jogou-a na segurança. O prédio tremeu, quando Terra causou um terremoto em miniatura e os outros membros da Metagang atacaram o prédio a partir do salão de recepção. No entanto, Ryan teve um vislumbre de um panfleto correndo em direção ao prédio vindo da vizinha Optimus Tower. A diabrura de pele vermelha soltou correntes de chamas de seus pés como o reator de um foguete, com um olhar furioso em seu rosto. Gotas de chuva ácida viraram vapor ao tocar sua pele quente. Proteja-se, Len gritou, usando seu rifle feito pela Gênios para fechar as janelas com uma parede de água. Diabrura vaporizou com uma bola de fogo e preparou-se para incinerar todo o chão. Segurança! Ryan gritou, enquanto desarmava os guardas restantes com uma combinação de paradas de tempo e punhos blindados no rosto. Nele, o mosquito voou pela janela assim que os painéis de metal os fecharam, pulverizando a maior parte do teto. Sua tentativa de enfrentar Diabrura falhou miseravelmente, o pirocinético saiu de seu caminho e se preparou para explodi-lo com uma bola de fogo. No entanto, chuva ácida de repente se teletransportou para trás do voador e rapidamente disparou antes de desaparecer em segurança. Diabrura perdeu o controle de seu voo por um segundo, permitindo que Mosquito a jogasse contra o prédio. Ryan deixou seus homens cuidarem do super-herói, enquanto ele rapidamente desarmava os guardas restantes e deixava Len prendê-los dentro de bolhas de água.
Quando os painéis de metal cobriram todas as janelas, o presidente jogou uma mesa para revelar um gerente de escritório escondido embaixo dela. Um cartão-chave dourado pendia de seu pescoço. Vou pegar isso emprestado. Em vez de tirá-lo do homem, o mensageiro simplesmente pegou o cartão e arrastou o aterrorizado usuário em direção ao elevador. Incógnito boneca? Nele? Seu amigo ginoide atendeu, os dados aparecendo nas lentes do mensageiro enquanto ele examinava o cartão-chave. No início do ciclo, Ryan enviou o Psycho incógnito para se infiltrar no QG da Dinamis. Sua habilidade azul forçou os outros a considerá-lo qualquer outra pessoa de sua escolha, embora ele não conseguisse enganar todos os seus sistemas de segurança. Ainda assim, combinado com a invasão do próprio presidente, Incógnito conseguiu entrar no quartel-general e obter acesso aos servidores principais do edifício. Combinado com a assistência de longa distância do submarino Theia e Alchemo, o grupo reprogramou rapidamente as autorizações de acesso ao edifício. Tudo bem, pessoal, todos os cartões-chave devem conceder acesso a qualquer andar agora, Ryan informou a sua equipe através do intercomunicador do capacete. Sari, meu querido, como vão as coisas do seu lado? Vamos nos atualizar em 1 minuto, ela respondeu, ondas de choque e explosões ecoando do seu lado da linha. Não deve demorar muito. Maravilhoso, respondeu Ryan, antes de aplicar o cartão-chave no sistema de segurança do elevador. As portas se abriram e desta vez o presidente pegou o cartão-chave e deixou o gerente sozinho. Obrigado pela sua cooperação, Ryan agradeceu ao gerente, enquanto as portas do elevador se fechavam atrás dele e de Len. Seu amigo Gênios clicou no andar 66, o elevador subindo. Você acha que eles nos esperavam? Len perguntou, preparando seu rifle de água. Sim, mas todos os pesos pesados se mudaram para a Cidade Ferrugem, disse Ryan, colocando o cartão em um dos compartimentos escondidos de sua armadura. Além de Diabrura, eles deveriam ter apenas os juniores de prontidão. Embora ele se perguntasse quantos heróis Dinamis ainda tinha para lançar contra os invasores. A partida chocante de Viver causou uma onda de demissões entre Yumi Gliori e até mesmo na segurança privada. Quando as portas do elevador para o laboratório 66 se abriram, o presidente esperava enfrentar um batalhão inteiro de tropas de assalto corporativas, vítimas contra as quais ele poderia testar todo o poder de sua armadura, em preparação para quaisquer horrores que o aguardassem dentro do covil do Dr. Tirano. Em vez disso, Ryan se viu na terrível sombra de uma fera colossal, um antigo titã do oeste e do leste da terra mágica perdida de Zongugo, um guardião protegendo uma porta blindada tão pesada que nem mesmo um gigante conseguiria levantá-la. A cabeça do monstro alcançava o teto de metal, enquanto seu pelo era tão branco quanto os ossos de suas vítimas e tão negro quanto sua alma. Então disse o urso gigante, sua voz ecoando o poder dos ancestrais do mundo. Finalmente nos encontramos, vilão. Os idiotas da Dinamis invocaram o panda. Eu amo sua nova armadura. E o guarda-roupa também para a alegria de Ryan. As orelhas são fofas. Ryan e Len saíram calmamente do elevador e entraram em um corredor de concreto que separava os pontos de entrada do piso de uma grossa porta de segurança. Câmeras e 2 torres automatizadas pendiam do teto, observando os intrusos. 3 temíveis guardiões posicionaram-se entre as forças dos Estados Unidos e o seu objetivo. O panda, o ladino mais poderoso de Ryan. Guarda-roupa, vestindo o smoke embrione preto e branco, e recarregar, empunhando uma lâmina laser e ansioso por vingança. Ryan reconheceu a roupa de guarda-roupa, ofegante de choque e alegria. Achei que James Bond tivesse direitos autorais em todo o mundo? Eu também, disse ela. Mas não no Canadá. Aqueles traidores amantes do rock. Bem, agora eu sei qual país iremos invadir na próxima semana. Afaste-se, disse Len com a arma levantada, sem humor para piadas. Você está lutando do lado errado. O lado errado? Recarregar rosnou com raiva. Você colocou Nova Roma de joelhos e a ameaçou com uma bomba nuclear. E seu chefe comercializou em massa um psicopata em uma garrafa, que está esperando logo além daquela porta de segurança? Aliás, Ryan apontou. Embora Recarregar não acreditasse nele, tanto o guarda-roupa quanto o panda estremeceram claramente. É a panela chamando a chaleira de preta. Como se eu acreditasse nisso. Recarregar rosnou, arma levantada. Eu não sei que evidências você fabricou para enganar Viver, mas de jeito nenhum vou confiar em um senhor da guerra psicopata perturbado. O panda é o único que pode detê-lo, disse o panda severamente. Mesmo que ele precise se aliar a um mal menor para fazer isso. Espere, ele acreditou nas palavras de Ryan na TV? Dinamis acreditou nele? Ou isso ou eles teriam que recrutar qualquer pessoa que encontrassem. Mesmo assim, o presidente não teve coragem de corrigir o Homem-Urso. Sinto muito, mas eles prenderam minha namorada quando perceberam que ela tirou dinheiro de você. E eu tenho que ser bonzinho para tirá-la de lá, disse guarda-roupa, erguendo uma Walter PPK na cabeça blindada de Ryan. A propósito, Nora está chateada por você tê-la usado. Isso foi cruel da sua parte. Oh, Arg, Ryan não pensou nisso. Ele não tinha intenção de colocar o arquiteto em perigo em seus esquemas. Vou comprar o perdão dela com a Austrália. O guarda-roupa considerou cuidadosamente a proposta. Acho que ela preferiria a França. A França está em jogo? Para Nora, tudo está em jogo, Ryan a tranquilizou. Legal, você pode dizer isso a ela quando eu te trouxer. Recarregar soltou um grito de raiva com a lâmina erguida, enquanto atacava o presidente sem qualquer consideração pelo protocolo diplomático. Ryan olhou preguiçosamente para ele com total desdém, enquanto Len apertava o gatilho do rifle de água. Um segundo depois, o herói flutuou dentro de uma bolha de água pressurizada com a lâmina laser no chão. Guarda-roupa abriu fogo sem perder o ritmo, mirando nas lentes da armadura de Saturno. Ryan rapidamente se esquivou, enquanto o Recarregar ficou preso em um ciclo de morte por afogamento seguido de renascimento. Senhor, presidente, o panda tentou parecer corajoso e confiante, mas o pobre urso não conseguia esconder seu medo. Ele levantou as patas e adotou uma postura de Kung Fu. Eu vou lutar com você, em nome da justiça.
Eu sou Saturno agora. Ryan flexionou seu poder ilimitado, levantando um punho autoritário erguido aos céus. Você esperava enfrentar um presidente, mas em vez disso encontrou um deus. Deus ou não, você não vai passar por mim. O panda saltou sobre Ryan com toda a sua força, enquanto o guarda-roupa continuava fornecendo cobertura de fogo. Você não vai passar pelo panda. Ryan ergueu as mãos, rugindo enquanto se preparava para encontrar seu destino. Pop, pop. Ryan congelou no lugar, enquanto enfrentava 2 bolhas de água pressurizada. Len atirou nos 2 heróis com sua arma. O viajante do tempo tinha ouvido falar que os pandas eram nadadores maravilhosos e elegantes, mas este não. Suas pernas curtas balançavam na bolha d'água mantendo preso, o urso incapaz de lutar contra a pressão intensa. Len melhorou o design depois que Ryan informou que o psicochoque ainda podia se mover dentro deles. O guarda-roupa não estava melhor, embora ela tenha mudado para uma roupa de sereia para evitar desmaiar. Ryan suspirou olhando para seu parceiro. Baixinha. O que? Ela perguntou, confusa. Baixinha, eu te amo, você sabe disso, disse Ryan, apontando o dedo para os 3 heróis presos na sala. Mas você não pode esquecer todos os seus problemas. Riri, estamos dentro do cronograma, ela respondeu sem remorso. Meu pai está além desta porta. Sim, eu sei, mas olha, baixinha, é como passear por um jardim sem sentir o cheiro das flores. Você está perdendo a parte importante. Mesmo as torres defensivas abrindo fogo contra eles não melhoraram o humor de Ryan. As armas não conseguiram perfurar as armaduras da dupla. O presidente ergueu os braços para eles para revelar os lasers ocultos de Vulcano, destruindo as defesas em pedacinhos. Respingo. Ryan se virou para ver guarda-roupa vestindo uma toga e uma coroa de coral, um tridente de luz na mão. A água que a mantinha contida girava em torno de sua arma como uma cobra líquida. Traje de Poseidon. Antes que guarda-roupa pudesse apontar sua arma para as bolhas de seus aliados presos e libertá-los, o mensageiro rapidamente se moveu para desarmá-la com um chute. Seu tridente desapareceu em partículas de poeira no segundo em que saiu de sua mão, a água caindo no chão. Yuki mudou a fantasia para a de um ninja para pular para longe do mensageiro e desviar de outra bolha de Len. Ryan levantou a mão para evitar que seu companheiro interferisse. Abra a porta, baixinha, disse ele, ansioso por um duelo. Eu cuidarei bem dela. Você subestimou meu poder. Guarda-roupa respondeu, pegando a lâmina laser de recarregar e trocando sua fantasia por uma de esgrimista. Olha, eu juro que vamos libertar sua namorada quando sairmos, disse Ryan. Sou um vilão com classe. Não coloco em risco a família do meu inimigo. Só não me odeie por causa desse erro. Eu não. O guarda-roupa respondeu enquanto fazia algum trabalho de pés. Eu acredito em você e Henrique confirmou. Se eles não tivessem Nora, eu teria ido embora como Félix fez. Guarda-roupa estava apenas fazendo um esforço simbólico para defender o lugar, para manter as aparências. Não admira que ela não tenha trazido o traje do Apocalipse ou o traje de Augusto. Nesse caso, ele faria disso uma performance. Assim seja, Ryan respondeu enquanto revelava canivetes escondidos nos braços de sua armadura. Os olhos de guarda-roupa se arregalaram com a visão, percebendo que ela conseguiria o duelo dos seus sonhos. Vou mostrar-lhe a verdadeira natureza do salão oval. Os 2 duelistas se avaliaram por um minuto inteiro, antes de atacarem um ao outro com rugidos. Len ignorou os 2 e começou a abrir a porta de segurança com um jato de água pressurizada. Um laser sólido colidiu contra o aço feito por Meshon, nenhum deles capaz de penetrar o outro. A dupla dançou ao som de uma música que só existia em suas cabeças, embora Ryan cantarolasse duelo dos destinos para si mesmo. O guarda-roupa saltou, deu um passo para o lado e avançou. O presidente empurrou, esmagou e forçou a recuar. As lâminas traçaram linhas nas paredes de concreto, enviando brilhos por toda parte enquanto se chocavam. Nenhuma palavra poderia descrever o duelo mortal em que se envolveram. O guarda-roupa canalizava todos os mestres da espada que já existiram, movendo-se com a graça da água. Ryan lutou com a experiência acumulada ao longo dos séculos, um estilo perfeito aprimorado através de inúmeras iterações. Eles estavam equilibrados. Mas Sarin estava certo sobre uma coisa. Ryan trapaceou. O presidente parou o tempo e quando ele recomeçou, apontou a lâmina do próprio guarda-roupa para a garganta dela. O herói derrotado deu um passo para trás surpreso, batendo na parede atrás dela. Você está derrotado, é inútil resistir a mim, declarou Ryan, respirando fundo e com força. Não me faça cortar sua mão. O guarda-roupa olhou para ele desafiadoramente, a escória rebelde até o fim. Você espera que eu morra, senhor presidente? Não, senhorita Bond. Ele retraiu as lâminas, jogou fora a espada, agarrou o guarda-roupa pela cintura e puxou-a para mais perto. Espero que você se case comigo. Guarda-roupa cobriu a boca com as mãos em estado de choque com a proposta dele, enquanto Len interrompeu abruptamente o trabalho para olhar por cima do ombro. O presidente ignorou o amigo de infância e concentrou-se no seu arqui-inimigo. Case comigo, guarda-roupa, disse Ryan, perdendo-se nos lindos olhos de Yuki. Você é o parceiro perfeito. O único que entende quem eu sou. Juntos podemos governar a galáxia como marido e mulher. Sinto muito, desculpou-se guarda-roupa, com lágrimas nos olhos e as mãos no poncho de cachemira de seu inimigo. Eu sei que temos aquela química sexual crua acontecendo, mas já estou comprometido. Sou Mormon, Ryan assegurou-lhe suavemente. Posso fazer a bigamia funcionar. Ela gentilmente tocou o lado esquerdo do capacete, balançando a cabeça em negação. Não há harém sob minha supervisão, bobo. O coração de Ryan se partiu no peito quando suas esperanças loucas de um romance entre herói e supervilão foram totalmente frustradas. Ela era muito leal, muito pura para abraçar o lado negro. Mas podemos continuar sendo bons arqui-inimigos, mesmo que eu provavelmente seja demitido em breve. Guarda-roupa o tranquilizou em voz baixa para que as câmeras não ouvissem. Antes de gritar, eu nunca irei me juntar a você. Nunca. Assim seja, herói.
Ryan bateu habilmente no peito e no pescoço dela para ativar seus pontos de pressão. O guarda-roupa desabou em seus braços como uma esponja, o supervilão cuidadosamente colocando-a contra a parede mais próxima. A essa altura, Len já havia conseguido esculpir um círculo na porta de segurança, embora o enorme portão de metal se recusasse a cair. O que era? O que eu estava olhando? Ela perguntou à sua melhor amiga. Ryan soluçou. Uma tragédia. Droga, porque ela já foi levada. Não havia justiça neste mundo. Em vez de responder, Baixinha balançou a cabeça. Ryan teve a sensação de que ela estava de mau humor por algum motivo. Ajude-me a derrubar a porta. Ryan fez isso, mas nenhum dos guerreiros blindados era forte o suficiente para abrir o buraco no metal grosso. O presidente hesitou em usar seu blaster para contornar o problema, apenas para ouvir os elevadores abrirem atrás dele. Ele meio que esperava que um batalhão de homens dinamis tentasse emboscá-los. Em vez disso, Sarin e Mongrel foram para o corredor. Materiais perigosos. Garota mal deu uma olhada na sala antes de descobrir a situação, levantando as mãos para a porta de metal. Mudar. Ryan e Len obedeceram apressadamente, pouco antes de Sarin abrir um buraco na sala ao lado. O grupo finalmente deu o primeiro passo no laboratório 66, uma sala branca imaculada e esterilizada, com 50 metros de comprimento e 20 de largura. O som de tinidos metálicos ecoava ao redor deles, enquanto drones médicos automatizados cuidavam de máquinas e terminais vibrantes. Uma linha de montagem médica claustrofóbica se estendia até onde podiam ver e continuava até a sala ao lado. Garrafas coloridas de nocautear elixir saíram de um buraco de metal ao lado de uma porta equipada com um bioscanner. Braços robóticos carimbaram as garrafas com o logotipo da Dinamis e as colocaram em várias caixas prontas para entrega. Ryan olhou ao redor procurando guardas ou defensores, mas não encontrou nenhum. Parecia que a Dinamis só confiava em máquinas dentro desta instalação, talvez devido ao perigo de contaminação ou roubo do elixir. Onde estão os outros? Len perguntou a Sarin, enquanto o grupo entrava no laboratório. Frank está subindo pelo outro poço, respondeu Materiais Perigosos garota com uma zombaria. Ele era grande demais para caber dentro do elevador. Os outros estão mantendo a fila lá embaixo. Então este é o lugar, hein? Mongrel perguntou enquanto examinava a sala ao lado. Onde está o gênio responsável? Provavelmente além desta porta, disse Ryan, enquanto caminhavam ao longo da linha de montagem para chegar ao fim. Infelizmente, o cartão-chave dele não funcionou no bioscanner da porta. Como Nora o avisou há pouco, o laboratório usava seu próprio sistema de computador seguro. Presidente ligando para o vice-presidente, por favor, abra essa porta. Posso sentir o cheiro de imigrantes reptilianos por trás disso. Ria, senhor presidente. Chuva ácida chamou através do interfone de Ryan, embora ele mal pudesse ouvi-la com a interferência. Ele está aqui no telhado. Ele está lutando contra o mosquito. Ryan ficou tenso, alarmado. A quem? Ar grave? Ele não precisou se perguntar por muito tempo. O teto do hall de entrada desabou, alguém abrindo caminho pelos andares acima como uma broca no chão. O impacto jogou poeira no laboratório, com Sarin, Len e Mongrel formando um perímetro defensivo em torno de seu presidente. A armadura de Saturno emitiu um som de alarme ao detectar uma quantidade anormal de radiação fluindo para a sala. Você vai com tudo, hein? Uma sombra imponente emergiu da fumaça, jogando fora o cadáver grelhado de mosquito enquanto gotas de chuva ácida escorregavam para dentro do prédio. Bem, estou pagando sua aposta, mutantes. Alphonse Fallout Manada passou pela porta de segurança e entrou no laboratório, com as mãos brilhando com radiação mortal. Hora de morrer. Capítulo 88, Esmagador de Átomos. Esmagador de Átomos não gostava de palavras, então ele foi direto para a matança. Suas mãos brilhantes lançaram uma torrente de partículas vermelhas na guarda presidencial. Sarin reagiu rápido o suficiente para retaliar com uma onda de choque, as explosões colidindo no meio da sala. A explosão resultante quebrou todas as garrafas nocautear na linha de produção. Ryan congelou o tempo, Black e Violeta fluxo flutuando para fora de sua armadura, enquanto arrastava seus aliados para longe de uma chuva de elixir. Mesmo que metade de sua equipe usasse a armadura e a outra metade tomasse suco regularmente, qualquer gota que vazasse por uma fenda arruinaria tudo. O mensageiro sempre soube que uma briga com Fallout era uma possibilidade, então ele se preparou adequadamente. Os trajes dele e de Len foram reforçados contra calor e radiação, o suficiente para que pudessem sobreviver à exposição prolongada. A armadura de Saturno provavelmente poderia sobreviver a um encontro próximo com Leo Argraves. E como ele adivinhou, as ondas de choque de Sarin poderiam corresponder aos feixes de partículas mais fracos do ciborgue nuclear, provavelmente porque ambos extraíram energia da dimensão vermelha. No entanto, Fallout mostrou em Malta que seu poder poderia rivalizar com uma bomba atômica. Embora ele não devesse dar tudo de si em seu laboratório principal, Ryan não tinha ideia de até onde suas habilidades e durabilidade se estendiam. Ele também não encontrou plantas da armadura do ciborgue no banco de dados da Dinamis, nem uma maneira de hackeá-la. Mas Ryan adorava desafios e tinha alguns truques na manga. Quando o tempo recomeçou, a linha de produção estava encharcada de fluidos multicoloridos. Os braços robóticos que preparavam as garrafas entraram em curto-circuito, embora as armaduras elétricas da sala continuassem funcionando. Devíamos ter matado você há 2 anos. Alphonse Manada apontou a minigun de energia de seu braço direito para Len e Ryan. Completou o conjunto familiar. Tive a sensação de que você seria problemático. Você já nos matou uma vez, respondeu Baixinha, erguendo seu rifle de água. Isso é vingança. Len e Sarin atacaram Fallout antes que ele pudesse abrir fogo, o primeiro com um jato de água pressurizada, o outro com uma onda de choque. Alphonse levantou a mão esquerda e expandiu um escudo de partículas vermelhas para fora dela, protegendo-se. Ele então abriu fogo com sua minigun, disparando uma saraivada de tiros de plasma. O que faltava à arma em precisão, ela mais do que compensava
em poder de fogo. Os projéteis rasgaram paredes e máquinas como manteiga, forçando todos a se esquivar. Mongrel e Baixinha conseguiram sair do caminho, mas Ryan teve que congelar o tempo para poupar Sarin de 5 buracos em seu traje. Sabe, se eu continuar salvando você, as pessoas vão começar a falar, Ryan disse à sua donzela em perigo assim que o tempo recomeçou. Não se concentre em mim, derrube esse idiota. Seu vice-presidente rosnou de volta. Eu não preciso de ajuda. Mongrel usou uma explosão aerocinética para se impulsionar em direção ao teto, e então jogou uma bola de fogo passando pelo escudo de partículas de Fallout de seu ponto de vista. As chamas aqueceram a armadura de metal, mas não conseguiram causar nenhum dano enquanto Alphonse avançava lentamente. As paredes reforçadas começavam a parecer queijo. Minions, mantenham-no ocupado, Ryan ordenou às suas tropas enquanto avançava. Ondas de choque, chamas e água pressurizada forçaram Fallout a levantar seu escudo, deixando suas costas expostas. O mensageiro parou o tempo e um fantasma roxo correu atrás dele. Ryan cruzou dezenas de metros em disparada, esquivando-se de raios de plasma congelados no ar enquanto tentava elaborar um plano. Um de seus dispositivos provavelmente poderia derrubar o desastre nuclear, mas a armadura de poder do ciborgue poderia ter uma contramedida. O grupo precisava suavizar o Fallout primeiro. 10 segundos. O mensageiro dobrou um canto da sala, o fantasma do futuro passado ganhando terreno sobre ele, mas não estava nem perto de alcançá-lo. 15 segundos. Ryan se posicionou atrás de Fallout, com os pés ancorados no chão. 20 segundos. O fantasma quase alcançou Ryan antes que o mensageiro interrompesse o tempo. Ele ativou o blaster de peito de sua armadura, liberando uma explosão branca e abrasadora de energia. Como o vulcano avisou, o recuo quase jogou Ryan de costas. O calor intenso criou uma bolha de ar comprimido ao redor do canhão que o empurrou para trás, mas os servos da armadura resistiram. Seu poncho de cachemira, porém, virou pó, mais uma vítima desta guerra sangrenta e sem sentido. A explosão atingiu Alphonse Manada nas costas e o impulsionou para frente como uma bala de canhão, o impacto arrancando a minigun de seu braço. Os companheiros de equipe de Ryan se esquivaram quando ele bateu na porta reforçada. Já enfraquecido pelo fogo da minigun, a maior parte da parede desabou e Fallout continuou sua fuga para a próxima sala. Ryan soltou uma tosse, com o peito queimando. Veio do coração, como disseram. Belo tiro, Sarin refletiu. É assim que se parece um ataque de drone? Às vezes, um líder precisa sujar as mãos, respondeu Ryan. Ele ainda não está morto, Len avisou enquanto ela entrava na sala ao lado, logo antes de soltar um gemido horrorizado. O resto do grupo o seguiu rapidamente e congelou. A próxima sala continha uma fábrica inteira tão grande que o teto provavelmente ocupava espaço em relação ao andar de cima. Um labirinto de máquinas e canos emaranhados formava a próxima parte das linhas de montagem, delimitada por uma passarela larga o suficiente para permitir que um batalhão caminhasse em formação. Ryan imaginou que isso permitiria que grupos de soldados tomassem posições em caso de emergência. Dispositivos estranhos cobertos de lâmpadas e luzes piscantes vibravam enquanto vomitavam elixires nocautear. O habitual covil de cientistas malucos, em suma. A visão que os esperava fez até Ryan, que estava cansado de tudo, parar por um momento. Uma dúzia de humanos nos flutuavam em recipientes de vidro acima da linha de produção, como lâmpadas sobre altares de metal. Tubos injetavam sangue vermelho espesso em suas costas por via intravenosa, e outros bombeavam líquidos cor de elixir para o maquinário. Os olhos de Ryan pararam na prisioneira mais próxima da entrada, uma mulher musculosa com cabelos pretos e escamas de dragão brancas crescendo em seu pescoço. Viver. Ryan também notou uma cópia carbono de diabrura e um homem emplumado que ele identificou como varredura de vento, o modelo do Tempesta nocautear. Outros o mensageiro não reconheceu, mas um deles continha um embrião semi-formado de um híbrido panda humano. Clones. Eram clones modificados dos modelos de nocautear, transformados em processadores de órgãos vivos. Os fluidos da corrente sanguínea passaram para eles, absorvendo seu material genético antes de serem processados em imitações. Merda, Sarin disse, incapaz de tirar os olhos dos clones. Mongrel teve uma reação semelhante. Eu tenho bebido gente? As mãos de Len tremiam em seu rifle de água, seu olhar seguindo sangue. Os canos que o canalizavam para os clones atravessavam as paredes e iam para outra sala atrás de uma porta reforçada. O escamoso Dr. Tirano trabalhava atrás de um grande painel de controle próximo às cápsulas de clonagem, suas garras reptilianas digitando em um teclado especial adaptado à sua biologia sauriana. Ele olhou brevemente para a tela para as pessoas invadindo seu laboratório, mas sua expressão reptiliana era de supremo desinteresse. Estou ocupado, disse o Dr. Tirano enquanto voltava ao computador. Ele até ignorou Fallout, que pousou na passarela e rapidamente se levantou. Leve para fora e volte mais tarde. Estou à beira de um avanço. Você clonou Panda. Ryan ergueu um dedo acusador para o cientista. Seu maníaco. A culpa é da divisão infantil. Ele respondeu enquanto continuava a digitar. Eles são obcecados por mamíferos peludos. Você é distorcido. Len rosnou para Alphonse Manada. Partículas vermelhas fluíram das costas do ciborgue, bem onde Ryan o atingiu antes. Tudo isso, toda essa dor, por um punhado de euros? É tudo pelo sonho. Alphonse ignorou as bolas de fogo lançadas por Mongrel, seus ombros de metal se abrindo para revelar lançadores de foguetes. Tudo pelo sonho. Fallout disparou uma dúzia de foguetes, claramente não se importando mais com danos colaterais. Ryan tentou parar o tempo, mas imediatamente cancelou o efeito quando seu eu passado apareceu muito próximo. A armadura estendeu sua parada de tempo, mas também seu período de espera. O presidente ativou as armas laser do traje enquanto protegia Len com seu corpo, Sarin ajudando-o a explodir os projéteis antes que pudessem alcançá-los. Embora evitassem um ataque direto, estilhaços perdidos abriram buracos no traje de Sarin e no peito de Mongrel.
Explosões abalaram o laboratório quando os projéteis de Alphonse atingiram o teto, a linha de montagem e as cápsulas de clonagem. Um foguete incinerou a duplicata disforme do panda, enquanto o outro danificou os canos e fez com que sangue pingasse na passarela. Embora a armadura de Lane não estivesse danificada, ela olhou para o fluido vermelho com medo e desgosto. Pare, senhor vice-presidente. Tirano gritou para Alphonse, mergulhando sob seu painel de controle para evitar um foguete. Você destruirá o laboratório. Vou parar quando eles morrerem. Esmagador de átomos rosnou de volta e continuou atirando. O chão inteiro tremeu quando os foguetes atingiram o teto e abriram buracos na passarela. O ferido Mongrel teve que mergulhar para o lado para evitar outro projétil, enquanto Ryan levou outro no peito. Felizmente, a armadura de Saturno ignorou. Isso deixou Ryan preocupado. A arquiteta projetou o laboratório 66 para garantir que o laboratório sobreviveria até mesmo ao colapso do prédio, mas ela não mencionou nada sobre danos estruturais internos. Felizmente, quando Fallout ficou sem projéteis, ele ergueu as mãos brilhantes na direção de Lane para explodi-la. Tendo chegado ao fim do período de espera, Ryan congelou o tempo e rapidamente deu um soco em Fallout na cúpula de vidro que protegia sua cabeça. Fortalecido pela força aprimorada de sua armadura, o golpe quebrou o vidro reforçado, fazendo o ciborgue Dinamis tropeçar para trás. Em vez disso, seus feixes de partículas atingiram o teto, derretendo o aço. Esta cúpula de vidro não está me protegendo de você. Partículas vermelhas tão semelhantes às de Ryan voaram para fora da fenda no capacete de Fallout. O crânio carmesim e brilhante atrás dele parecia franzir a testa e cuspir fogo nuclear. O ar ao seu redor brilhava com calor. Eu sou a mão que divide o átomo, a luz que mata a vida. Seus punhos queimavam com um brilho carmesim, uma promessa de morte e câncer. Tudo que toco murcha e morre. Ninguém te contou? Ryan ergueu os punhos, revelando as lâminas escondidas em seus antebraços. Eu sou imortal. Alphonse tentou agarrar a cabeça do mensageiro com a mão brilhante, e ele foi surpreendentemente mais rápido do que parecia. Ryan se esquivou habilmente e respondeu com seu próprio soco, mas para sua surpresa, Fallout conseguiu desviar o golpe e contra-atacar com outro. Você conhece Krav Maga? Ryan perguntou incrédulo, mas o ciborgue blindado respondeu com um feixe de partículas no rosto. O mensageiro abaixou-se para evitar o ataque. Lacaio. Nele, superando seus ferimentos, Mongrel lançou uma rajada de ar aerocinética no joelho esquerdo de Fallout, fazendo o colosso pesado tropeçar. Ryan aproveitou a abertura para enfiar o punho e a lâmina no capacete do ciborgue. Embora a cúpula de vidro tenha se quebrado em pequenos pedaços, liberando partículas vermelhas no ar, a lâmina retrátil de Ryan também se quebrou ao atingir o crânio de Fallout. Talvez o confronto anterior do mensageiro com o guarda-roupa o tenha enfraquecido. Fallout explorou a breve surpresa de Ryan para dar uma cabeçada violenta nele, seu crânio liberando um pulso de energia com o impacto. A visão do mensageiro ficou vermelha por um momento quando o choque o fez voar para trás, mas a armadura de Saturno resistiu. Ryan organizou seus pensamentos enquanto estava deitado no chão, sua visão embaçada devido ao que parecia ser uma concussão. Alphonse Manada pairou sobre ele enquanto o que restava de seu capacete de vidro derreteu. Um fogo nuclear carmesim irrompeu de dentro do traje do ciborgue, fazendo o crânio de Fallout parecer o exterminador do futuro emergindo das chamas. Sua mão alcançou a cabeça de Ryan, mas um jato de água pressurizada o atingiu pela lateral. O líquido se transformou em vapor com seu contato, mas ofereceu ao mensageiro uma breve pausa. Riri recue. Lane se moveu para trás do painel de controle de Tirano, enquanto Mongrel flanqueava Fallout com rajadas de ar. A própria Sarin ainda lutava para cobrir os buracos de seu traje. O gás dela vazou, enferrujando o maquinário e até o chão. Ignorando as tentativas dos lacaios de distraí-lo, Fallout levantou o pé blindado acima da cabeça de Ryan e tentou esmagá-lo com o calcanhar. É claro que Ryan patenteou esse movimento autoritário e ficou indignado. O mensageiro congelou o tempo, chutou Alphonse violentamente no peito para fazê-lo tropeçar e rolou para um lugar seguro. Infelizmente, mesmo a parada do tempo não protegeu o mensageiro da presença radioativa de Fallout, como atestavam as constantes mensagens de alerta nas lentes de sua armadura. A aproximação de Chernobyl pode matar um ser humano normal em segundos e um genoma em minutos. Eles precisavam derrubá-lo agora. No entanto, o mensageiro notou algo interessante quando ele se levantou. O fluxo preto que ele produziu devorou a variante carmesim de Fallout, como buracos negros comendo luz. Perguntas para mais tarde. Decidindo usar seu trunfo, Ryan abriu um pequeno compartimento na mochila da armadura, de onde saiu uma esfera preta do tamanho de uma bola de tênis. O mensageiro jogou em Fallout, o projétil atingindo-o quando o tempo recomeçou. A esfera negra se expandiu no momento em que atingiu o crânio do Titã, transformando-se em uma gosma biomecânica. O que é isso? Fallout rosnou com raiva, enquanto a substância se espalhava por sua pele e armadura. Embora Ryan se preocupasse com o contrário, o traje mecânico do ciborgue não tinha contingência para resistir à aquisição hostil. A gosma reaproveitou seu aço para produzir mais, restringindo o genoma vermelho. Nanomáquinas, filho. Ryan se regozijou. Meshon os usou para extrair material em áreas radioativas e de alta temperatura, mas o mensageiro os reaproveitou como dispositivo de captura. Afinal, como presidente, teve de lutar contra a proliferação nuclear. Em segundos, Fallout se viu envolto em um caixão de gosma preta, incapaz de se mover, incapaz de disparar um raio. Dr. Tirano se atreveu a espiar seu computador enquanto o grupo de Ryan relaxava um pouco. Talvez o dispositivo fosse igualmente eficaz contra Augusto. Então a armadura de Saturno enviou uma mensagem de alarme, ao notar um aumento anormal de calor. Ignore as seguranças, Fallout rosnou, seu corpo produzindo mais e mais luz. Embora a gosma tentasse cobri-lo completamente, raios de luz saíam de pequenas rachaduras, o ar ficando opressivo. Sobrepor. O traje de Ryan enviou mensagens de alarme, conforme o calor em torno de Fallout aumentava. Não.
Ele entrou em pânico, as nanomáquinas corroídas pela grande quantidade de fluxo vermelho vindo do genoma preso. Você vai explodir o lugar se continuar, mas você estará morto. Fallout respondeu com raiva. Acalme-o. Ryan ordenou suas tropas. Acalme-o. Len banhou Fallout com água e Mongrel com ar pressurizado, mas nenhum dos dois ajudou muito. Os extintores de incêndio do laboratório foram ativados, mas o líquido virou vapor antes mesmo de chegar ao ciborgue. Meia dúzia de rachaduras se formaram rapidamente no caixão da nanomáquina, com feixes de partículas vazando. Um atingiu Ryan no peito com tanta intensidade que ele pôde sentir o calor através da armadura e outro Mongrel dividido ao meio no que parecia ser a velocidade da luz. Percebendo o perigo, Ryan congelou o tempo. Ele rapidamente correu em direção à agonizante Sarin, agarrou-a pelas partes de seu traje sem buracos e mergulhou atrás da linha de montagem para se proteger. As nanomáquinas cederam quando o tempo recomeçou, derretendo em uma casca grelhada. Mais feixes de partículas perdidas saíram do corpo de Fallout, destruindo a prisão por dentro, cortando linhas no teto e na passarela. Placas de metal caíram de cima, e todo o lugar desabou. Senhor, acalme-se. Ryan ouviu o Dr. Tirano gritando de seu esconderijo. Você vai matar todos nós? Talvez o risco de prejudicar seu cientista-chefe tenha acalmado Fallout, pois ele parou de enviar feixes de partículas em todas as direções. Ryan espiou o enlouquecido genoma de seu esconderijo. Alphonse Manada abandonou as nanomáquinas, sua armadura e sua humanidade. Ele havia se transformado em um esqueleto enegrecido cercado por chamas incandescentes e partículas fluxo vermelho. Ele havia se tornado um perigo nuclear furioso, o chão derretendo sob seus pés. Saia, save rápido. A voz de Fallout agora explodia como o coração de uma estrela ardente, enquanto ele procurava pelo presidente. Saia e lute. Ele era como ar graves, igualmente durável. A constatação causou um arrepio na espinha de Ryan, quando ele percebeu que havia subestimado drasticamente o as na manga de dinamis. Fallout poderia ter vaporizado o grupo ao longo de todo o prédio, se não corresse o risco de destruir seu próprio QG. O mensageiro deveria ter pedido às IAs de Meshon que desenvolvessem uma superarma para derrubar aquela bomba atômica viva. Mais alguma coisa que possa matá-lo? Sarin sussurrou ao lado de Ryan, vazando tanto que seu traje ficou achatado nos dedos. O mensageiro teve que ficar a alguns metros de distância para evitar que ela corroesse sua armadura. Ninguém que não se arrisque a matar todos aqui, admitiu Ryan, apenas para ouvir passos ecoando na sala anterior. A menos que... Senhor, presidente? Quem precisava de uma arma secreta, quando tinha um agente secreto? Frank conseguiu subir pelo poço do elevador e entrou no laboratório, seu corpo absorvendo peças de maquinaria em contato. O gigante olhou para a vermelhidão sobrenatural de Alphonse Manada e imediatamente juntou os 2 mais 2. Um mexicano soviético. Frank soltou um rugido de puro patriotismo. Eu sabia que estava tudo conectado. Ele havia descoberto a verdadeira conspiração por trás de tudo. Alphonse atingiu Frank com correntes de partículas vermelhas, derretendo as camadas externas do gigante metálico. O genoma nuclear nem precisou mais usar as mãos, seu peito, sua boca, todo o seu corpo emitia energia em qualquer direção que ele desejasse. No entanto, como um verdadeiro americano durão, Frank superou a radiação e enfrentou Alphonse como um jogador de futebol. Ambos os colossos colidiram com os destroços da cápsula do clone Viver, trocando golpes poderosos o suficiente para abalar a sala. Por um momento, Ryan esperou que seu guarda-costas pudesse mudar a situação, mas apesar de toda a sua força, as mãos de metal de Frank suavizavam sempre que atingiam Fallout. O calor era muito intenso e a biologia única do genoma vermelho concedeu-lhe maior resiliência. Muito parecido com o Senhor Luz do Sol, Alphonse Manada havia se tornado algo mais do que humano, um núcleo nuclear vivo, e o teto da fábrica continuava chovendo painéis de metal. Fique parado, Ryan disse a Sarin, enquanto gesticulava para além do outro lado da sala para ficar escondido. Temos que correr antes que o teto desabe sobre nós. Não perca tempo conosco, respondeu Materiais Perigosas garota com um grunhido. Frank soltou um grunhido de dor quando Fallout agarrou sua cabeça de metal e começou a derretê-la. Você vai. Você e sua namorada. O que? A cura. Sarin gritou atrás da linha de montagem e disparou Fallout de Frank com uma onda de choque. O genoma radioativo jorrou luz e a explosão contínua o fez tropeçar, mas não o desequilibrou. Você precisa dos dados dentro deste lugar? Então aproveite enquanto o mantemos ocupado. Isso é suicídio. Ryan protestou, ajudando-a disparando seu laser no peito em Fallout. O genoma vermelho formou um escudo de partículas vermelhas ao seu redor, enquanto Frank recuperava o equilíbrio. Você será enterrado vivo, se ele não te matar primeiro. Agora que Mongrel está morto, Materiais Perigosas garota olhou brevemente para o cadáver de seu aliado e as possibilidades que seu elixir representava. Agora que ele se foi, nada disso importa mais. Se aquele câncer te matar, se ele te matar, tudo isso foi em vão. Ela aceitou que esse ciclo era uma causa perdida. Sua vida é importante. Ryan protestou, mas quase tropeçou quando o chão tremeu. As constantes explosões fragilizaram os alicerces da fábrica. Sarin não. Esse não é meu nome, idiota. Ela rosnou. Por que você não vai embora? Porque eu não sou Adam. Embora os Meta fossem idiotas, embora ele os usasse para seus próprios objetivos, Ryan não podia deixá-los se sacrificar por ele. Prometi que ajudaria e ainda posso. Enquanto vivessem, eles poderiam encontrar um caminho. Seja na Antártica ou em outro lugar. Sarin olhou surpreso para Ryan, incapaz de dizer uma palavra por alguns segundos. Mas no final, ela tomou sua decisão. Então lembre-se do seu voto da próxima vez. O coração de Ryan deu um pulo, seus punhos cerrados. Qual o seu nome? Ele perguntou. Seu nome verdadeiro? Ela olhou para Fallout.
Bianca. Ela correu para ele como um homem-bomba, enquanto Ryan desviou o olhar enquanto o outro amigo morria por ele. Não importa quantos loops, essa parte nunca ficou mais fácil. Da próxima vez eu vou te salvar, ele jurou para si mesmo, antes de congelar o tempo. Reagrupando-se com Len, o mensageiro imediatamente agarrou o Dr. Tirano e bateu-o contra o painel de controle quando o tempo recomeçou. O dinossauro olhou para ele alarmado, com a respiração curta por causa do calor. Abra a porta para a próxima sala. Abra agora. Por que você? A doutora Tirano não protestou por muito tempo, enquanto Len colocava o rifle de água contra seu queixo. Você apresenta um argumento convincente. Ryan congelou o tempo novamente, carregando Len e Tirano pela sala. Ele lançou um olhar para seus aliados, seu coração congelando no peito. Alphonse abriu um buraco no peito de Frank meio derretido e uma nuvem de gás escapou de um traje de proteção vazio. O teto abaixo do fallout brilhante começou a enferrujar. Por quê? Len perguntou quando o tempo recomeçou. O trio havia alcançado a porta de segurança para a próxima sala. Seu capacete se virou para olhar os canos danificados e o sangue escorrendo deles. Por que você transformou meu pai? Por que você fez todos esses horrores? O que as imitações? Este é apenas o primeiro passo do meu plano. Dr. Tirano admitiu enquanto colocava a mão no bioscanner da porta, destrancando-a. Estou refinando a substância para que ela possa alterar não só a espécie do hospedeiro, mas toda a sua classe biológica. De mamífero a réptil. Ryan instantaneamente juntou os 2 mais 2. Você não pode querer dizer. Sim. O gênio virou-se para olhar para eles com uma alegria enlouquecida quando a porta se abriu. Em breve, criarei um nocautear elixir que pode transformar permanentemente qualquer humano em um dinossauro. Ryan olhou para o peludo escamado e iludido. Em retrospectiva, ele deveria ter esperado tal motivo. Consensualmente acrescentou o Dr. Tirano, quase como uma reflexão tardia. Tornar-se um réptil superior deveria ser um direito fundamental dos mamíferos. O mensageiro queria odiá-lo, mas ele também amava os dinossauros. Um estalo alto ecoou pela instalação quando o teto finalmente desabou. Ryan mal teve tempo de forçar Len e Tirano a entrar em um corredor de aço, antes que toneladas de aço e concreto desabassem dentro da fábrica nocautear. Alphonse, Frank e Sarin desapareceram da vista do mensageiro quando foram enterrados vivos. Poeira e fumaça fluíam para dentro do corredor, enquanto destroços fechavam a saída. Ryan e Len trocaram um olhar silencioso, nenhum deles proferindo uma palavra. Os outros mereceram seu minuto de silêncio. Ryan, Len e Escamoso chegaram ao coração das instalações depois de uma curta caminhada, um átrio grande e mal iluminado feito de aço grosso e concreto. No centro havia um enorme aquário mecânico, ligado a dispositivos médicos complexos, canos, tubos e um sistema de computador. Quanto aos peixes nadando lá dentro, era um verdadeiro shogoto, uma bolha sobrenatural mais deformada do que escuridão jamais fora. Um lodo protoplasmático vermelho escuro do tamanho de uma casa, uma meba disforme e retorcida com olhos temporários se formando em sua superfície pútrida. Se aquela coisa já tivesse sido humana, não seria possível dizer à primeira vista. E mesmo assim, apesar de tudo, Ryan o reconheceu. Era ele, em toda a sua glória sangrenta e mutante. Seu pesadelo há muito morto havia ressurgido das cinzas. Len deixou cair o rifle de água no chão, correndo para tocar o copo com a mão. Os olhos da bolha olharam para sua filha, ambas finalmente reunidas. No final, o sangue chamou sangue. Capítulo 89. Fragmento passado. A última resistência da corrente sanguínea. 2016, Itália. Nosso alvo, Leonard Graves, enfrentou sua equipe em sua forma humana, é Fred Sabino, também conhecido como corrente sanguínea. Fotos do homem que o psicopata costumava ser apareceram na tela, bem ao lado da maldita abominação em que ele havia se transformado. Cabelo preto curto, rosto cansado e envelhecido pelo estresse, olhos castanhos, um homem normal para um destino terrível. Nascido em 1980 em Otranto, Itália, filho de pescador e dona de casa, Fred Sabino casou-se jovem, abandonou a faculdade quando a namorada esperava um filho e depois ingressou na Polizia Municipal de Otranto, o único emprego que ele já teve. Sua esposa o abandonou por outro homem antes da última Páscoa, deixando sozinho para criar 2 filhos pequenos. Uma filha, Len, talvez uma abreviação de Lenora, e um filho, Cesare. Em suma, não havia nada de especial naquele homem. Se o apocalipse não tivesse acontecido, Fred Sabino poderia ter vivido uma vida normal. Coloque dinheiro de lado, observei seus filhos irem para a faculdade, talvez se casarem novamente. Embora o alquimista tenha enviado caixas de maravilhas para famílias ou indivíduos isolados, alguns elixires acabaram nas mãos das autoridades na véspera da última Páscoa, geralmente porque foram confundidos com lotes de drogas ou cartas-bomba. Quando o apocalipse começou e os genomas invadiram Otranto, Fred Sabino roubou 2 elixires de sua delegacia e fugiu da cidade. Eles nunca saberiam para quem esses elixires foram enviados, antes que a polícia os confiscasse. Talvez se tivessem chegado aos seus proprietários pretendidos, muitas tragédias poderiam ter sido evitadas. Sabemos que Sabino atuava como psicopata já em 2009. Léo mostrou à sua equipe uma foto telefônica de um monstro sangrento entrando em um carro enferrujado, ao lado de 2 crianças com menos de 12 anos. Relatórios indicam que ele viaja com seus filhos desde o final dos anos 2000, embora seu filho só tenha sido confirmado como vivo em 2012. Alguém na plateia ergueu a mão enluvada. Léo respondeu com um aceno de cabeça. Sim. As crianças também têm poderes? Senhor Aceno perguntou.
O membro mais estranho do grupo, ele era uma criatura de comprimentos de onda vivos e raramente levava as coisas a sério. Senhor, a Seno não está apostando tudo nas crianças, mesmo que sejam genomas. As crianças são impotentes, disse Matias Martel. O adolescente de 16 anos insistiu em participar do carnaval após a demência da mãe, determinado a concluir o trabalho. Ele provou ser inestimável como coletor de informações, embora não tanto quanto Pitya. Ace assentiu com um olhar sombrio no rosto. Ele os teria matado se fossem genomas. Nada indica que eles sejam cúmplices dos crimes do pai, continuou Léo. De acordo com o relatório psiquiátrico de Pitya, corrente sanguínea permanece violentamente protetora em relação aos seus filhos, mesmo no seu estado atual. No entanto, ele também os mantém dependentes dele por meio de isolamento social, iluminação a gás e abuso físico. Léo tinha visto muitos casos semelhantes em Londres, muitos. Esses pais convenceram seus filhos de que o mundo estava atrás deles e que eles só podiam contar com seus parentes. Devemos garantir a segurança das crianças, especialmente a de Len Sabino, mas voltarei a elas dentro de momentos. Léo continuou sua exposição sobre as capacidades de seu alvo. Corrente sanguínea é do tipo verde-azul. Seu poder verde lhe concede controle total sobre seu sangue. Ele pode transformá-lo em armas, criar tentáculos, reestruturar seu corpo. Seu poder azul o transforma em pura informação. Poderia ter permitido que ele entrasse em sistemas de computador, se ele tivesse permanecido um azul puro. Isso o tornaria mais fácil de matar. Mas como costuma acontecer com psicopatas, seus dois poderes sofreram mutações para formar uma sinergia única. A corrente sanguínea tornou-se seu sangue, literalmente. Cada uma de suas células sanguíneas hospeda sua consciência, permitindo que ele se reforme enquanto resta uma. Nada menos que a desintegração irá matá-lo. Precisamos de suas chamas, adivinhou Cosaco. Leonardo assentiu. O que nos leva à sua habilidade mais horrível, a razão pela qual ele permaneceu invicto por tanto tempo e acumulou uma contagem de corpos de 4 dígitos. Se as células sanguíneas do corrente sanguínea entrarem no sistema circulatório de outro ser humano, ele poderá assumir o controle. Como um vírus, ele substituirá as informações das células estranhas pelas suas próprias. Seu DNA, sua mente e suas memórias. Se a corrente sanguínea tocar você, você estará pior que morto. Leonard fez uma breve pausa para dar ênfase. Você é ele. O que você acha? Baixinha perguntou, enquanto enxugava o suor da testa. Suas roupas ficaram pretas e sujas, mas ela olhava para o trabalho com orgulho. Parado no cais da casa de barcos ao seu lado, Ryan não compartilhava de seu entusiasmo. Que será um milagre se chegarmos à Espanha, e muito menos aos Estados Unidos. A casa de barcos cheirava a ferrugem e tinta podre, e o teto ameaçava desmoronar a qualquer momento. A embarcação de 10 metros de comprimento flutuava em um lago com acesso direto ao mar Tirreno, uma massa de metal desajeitada em forma de abacaxi. O formato da máquina e o esquema de cores marrom enferrujado lembraram Ryan do Ictínio II, um dos primeiros submarinos do mundo. Não inspirou confiança. Len beliscou seu braço em resposta. A Laika funcionará bem, disse ela. Chegaremos à América em 12 dias, de acordo com o piloto automático. Ryan semicerrou os olhos para ela com ceticismo. A Laika? Como o cachorro que os russos enviaram ao espaço. E eles queriam ir para os Estados Unidos? Ela nunca se encaixaria. Você sabe que ela morreu no meio da missão, certo? Você condenou todos nós. Len tentou beliscá-lo no braço novamente, mas Ryan previu. Ele se esquivou de seu ataque cruel e respondeu agarrando-a pela cintura e beijando-a traiçoeiramente no pescoço. Sua pele era macia ao toque e ela soltou um suspiro fofo de surpresa. Riria que não, ela sussurrou em protesto, colocando as mãos nas dele. Só um beijo, Ryan pediu, implorou, seus lábios se movendo para suas bochechas. Vamos, nós merecemos. Estamos trabalhando nisso sem parar há semanas. Riri, você é louco, Len sussurrou, mas ela também não lutou contra ele. Eventualmente ela cedeu. Ok, mas 5 minutos no máximo. Eles curtiram 15, a mão dela no cabelo dele, a dele nas costas dela. Len tinha gosto de óleo e água salgada, mas Ryan não se importou. Ele não teria parado por nada no mundo. Mas como todas as coisas boas, acabou cedo demais. Isso foi uma tolice, disse Len enquanto quebrava o abraço, embora suas bochechas coradas discordassem. Se ela tivesse deixado, Ryan não teria parado em meros beijos. A primeira noite juntos foi um pesadelo logístico. Primeiro, eles tiveram que encontrar pílulas pré-guerra que não tivessem vencido e preservativos não utilizados. Então eles tiveram que esperar que o pai dela se afastasse, para que ele não os pegasse em flagrante. Quando chegou o momento certo, Ryan e Len perceberam que não tinham ideia de como proceder. Ninguém lhes ensinou os detalhes mais sutis, então seus beijos e toques foram terrivelmente desajeitados. Mas eles descobriram. Por um momento Ryan e Len ficaram sozinhos no mundo. Duas metades formaram uma. Ryan não teria parado em uma noite, mas seu pai nunca mais os deixou fora de vista por muito tempo. Não desde o carnaval que começou a caçar seus clones. Os dois adolescentes tiveram que se contentar com beijos e carícias furtivos, sempre temendo serem descobertos. A situação fazia Ryan morrer um pouco por dentro a cada dia. O pai de Len estava sempre lá, sempre entre eles, sempre arruinando sua chance de felicidade, sempre lhes causando problemas. E agora aquele maníaco insano decidiu que a família deixaria completamente a Europa e migraria para a América. O processo lógico pelo qual a corrente sanguínea passou para chegar a essa ideia, Ryan nunca entenderia. Mas ele não deixou escolha aos seus pupilos. Porto Venere era uma pequena cidade costeira antes do apocalipse, com algumas casas coloridas construídas perto de longos cais.
Os moradores locais haviam abandonado o local muito antes de seu grupo se mudar. Era isolado o suficiente para que ninguém localizasse seu esconderijo, mas perto o suficiente de Gênova para abastecimento. Embora o próprio Ryan tenha sido o único que saiu de casa hoje em dia, Baixinha passou o tempo trabalhando em seu submarino, enquanto seu pai se escondia em sua casa temporária. O carnaval caía sobre ele sempre que corrente sanguínea saía em público, mas Ryan poderia escapar despercebido se tomasse precauções. Você pode trazer laranjas e frutas cítricas se encontrar algum? Lane perguntou a Ryan, enquanto se preparava para sair da casa de barcos por uma pequena porta. Corremos o risco de escorbuto com as nossas reservas atuais. Farei o que puder, disse ele, antes de congelar quando sua mão alcançou a fechadura da porta. Ei, Baixinha. Você disse que tudo no submarino é automatizado? Sem controles manuais? Sim, ela disse com um suspiro. Posso fazer muito com a minha energia, mas os barcos recolhidos não são a melhor fonte de materiais disponíveis. Tive que sacrificar alguns recursos para fazer tudo funcionar. E se tivermos um problema no caminho? Bem, o submarino irá redirecionar automaticamente para a costa mais próxima. Esperançosamente, papai nos protegerá enquanto isso. Ryan olhou por cima dos ombros, seus olhos se encontrando. É com seu pai que eu me preocupo. Lane mordeu o lábio inferior e cruzou os braços. Riri, minha posição não mudou. Ryan já havia tentado convencê-la a fugir com ele uma dúzia de vezes. Deixar o pai preso na praia enquanto eles fugiam pelo mar. Corrente sanguínea podia ter uma habilidade incrível de localizar sua filha sempre que ela se afastava, mas ele também não conseguia atravessar o Atlântico a nado. Mas Baixinha não quis ouvir. Ryan podia discutir e gritar o quanto quisesse, mas ela permanecia teimosa como uma mula. Eles continuarão vindo atrás dele, ele a avisou. Enquanto ele viver, eles nunca nos deixarão ir. Eles não nos perseguirão através do mar, ela respondeu teimosamente. Ouvi dizer que seu líder, o Sol Vivo, pode voar em velocidades supersônicas e até mesmo no espaço, rebateu Ryan. Levaremos dias para cruzar o oceano e horas para ele. Mas eles ainda não nos encontraram. Eles haviam se escondido bem, é verdade. Eles não podem nos encontrar, Riri. Ela quis dizer isso como uma declaração, mas em vez disso soou como uma oração fervorosa. Na verdade, Ryan se perguntou se seria ruim se o carnaval encurralasse seu guardião e o matasse para sempre. No entanto, ele estava preocupado que eles não parassem sozinhos no corrente sanguínea, já que as pessoas tinham visto a família viajar junta. Ryan e Lane podem ser sinalizados como cúmplices do psicopata e enfrentar a mesma punição. E ainda assim, ele não pôde deixar de sonhar com o sol caindo na corrente sanguínea à noite. Ryan abriu a porta com um suspiro e percorreu o resto do edifício. Ele imaginou que já havia sido um clube náutico, onde pessoas ricas podiam guardar seus navios, assistir futebol na TV e relaxar em restaurantes. César, sua voz estridente gelou Ryan até os ossos, fazendo o garoto congelar no lugar. O jovem adolescente seguiu a voz até a sala de jantar da casa. Corrente sanguínea relaxado em um sofá esfarrapado, bem na frente da TV. Este foi o último clone, pelo que Ryan sabia. O carnaval os caçou tão implacavelmente que o grupo teve que fugir completamente da civilização. Vem aqui, disse o psicopata, apontando para um ponto à sua esquerda. Ryan obedeceu relutantemente, seu padrasto gentil e bem ajustado apontando para a TV. São Power Rangers. Você se lembra dos Power Rangers? A tela da TV há muito se transformou em vidro quebrado, mas Ryan cedeu ao delirante psicopata. Eu me lembro, pai. Você estava tão obcecado por esta série que sempre me importunou para comprar brinquedos para você, disse Corrente Sanguínea, balançando a cabeça. Eu gostaria de ter o dinheiro naquela época. Eu realmente queria te fazer feliz, César. Está tudo bem, pai. Ryan mentiu, seguindo os passos. Não, não está tudo bem, disse ele, aproximando a cabeça do ouvido do prisioneiro. Sua irmã está doente, César. Ela está muito doente. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan. Lane parece saudável para mim, ele protestou. Mas o psicopata não ouviu. Ela está doente, César. Todos nós que tomamos este veneno estamos todos doentes. A doença está em nós. Isso deixou o mundo inteiro louco. Acho que colocaram demônios nessas garrafas. Eu sei, porque sonho com o inferno. Você sonha com o inferno? Um inferno verde. Vagueio pelo seu ventre contorcido à noite. O chão pulsa como seu coração, as paredes têm bocas e olhos. E o ar? Sinto 1000 moscas microscópicas entrando em meus pulmões enquanto respiro. Até a água olha para trás e fala comigo. O inferno está vivo, César. É uma infestação. Satanás distribuiu essas garrafas para envenenar toda a raça humana com sua prole. Ryan não disse nada, sabendo que não deveria responder à corrente sanguínea enquanto ele estava falando bobagens. Você sabe o que é câncer, César? Sua avó morreu por causa disso. É insidioso, câncer. Ela cresce dentro de você, se entrelaça com seus órgãos como as raízes de uma árvore em solo fértil. Você tem que ter cuidado ao removê-lo, ou você destruirá todo o jardim. Corrente sanguínea deu um tapinha no ombro do filho adotivo, como se o parabenizasse por vencer um jogo de futebol. Vou encontrar uma maneira de operar sua irmã um dia. Deixe-a saudável novamente. Vou descobrir alguma coisa, não se preocupe. Ryan permaneceu imóvel, cerrando os punhos. Como ele sabia, era apenas uma questão de tempo até que ele olhasse para sua própria filha em busca de sustento. O psicopata não se alimentava há semanas e sua lucidez continuava degradando. Se você e sua irmã morrerem, eu não sei o que farei. Eu te amo. Eu amo muito vocês dois. Corrente sanguínea começou a soluçar, segurando a cabeça entre as mãos. Ryan não sabia como reagir, então não disse nada. Sinto muito, César, disse Corrente sanguínea, o fluido que compunha seu corpo se movendo como um mar revolto. Me desculpe. Eu não pude. Eu só queria proteger vocês dois e eu estraguei tudo. Agora Lane está doente e eu também estou. Estou doente, César. Ryan olhou para esse monstro iludido e soluçante.
Ele queria odiá-lo, atacá-lo em troca dos anos de medo e abuso, mas naquele momento ele não temia mais corrente sanguínea. Ele teve pena do homem lá dentro. Você é tudo que me resta, ele choramingou. Sua mãe se foi. Nossa casa se foi. Eu só não sei o que fazer. Aquele lugar está me chamando. Um dia eu não voltarei. E sua irmã? Ryan estremeceu em uma mistura de pena e desgosto, uma sensação calorosa enchendo suas entranhas. Ele levantou cuidadosamente a mão, colocando-a no ombro do monstro sangrento. Ele estava quente e escorregadio ao toque. Tudo bem. Eu protegerei Len, eu juro. O contato físico pareceu acalmar Fred Sabino, suas camadas externas tornando-se tão pacíficas quanto um lago japonês. Tenho certeza de que sua mãe está esperando por nós do outro lado do oceano, disse ele, com uma voz trêmula e esperançosa. Ela sempre quis ir para Los Angeles. Ela está nos esperando lá, você verá. Vamos recomeçar. Faça tudo certo. Sim, Ryan mentiu. Ele teve vontade de tranquilizar uma criança com câncer, dizendo-lhe que iria para o céu. Vai ficar tudo bem, pai. E por um breve momento ele acreditou. Ryan mentiu tão bem para si mesmo que por um segundo, pensou que corrente sanguínea poderia melhorar. Que o homem lá dentro pudesse reafirmar o controle. Que Ryan poderia se chamar Ryan, não Cesare. Que ele poderia se casar com Len, construir uma casa perto do mar e criar os filhos em paz. Um sonho simples para uma pessoa simples. O sonho rapidamente se transformou em pesadelo. Corrente sanguínea olhou para a TV quebrada, como se de repente estivesse inspirado. Se você morrer, disse ele, sua voz não mais trêmula. Se você e sua irmã morrerem, eu mato todo mundo. Corrente sanguínea disse isso tão suavemente que Ryan achou quase reconfortante. E então o jovem adolescente entendeu as palavras, e elas o arrepiaram até os ossos. Vou matar todo mundo e depois me matar, continuou corrente sanguínea, perdido em seu delírio. Um mundo onde crianças podem morrer, simplesmente não vale a pena existir. Estaremos todos juntos do outro lado. Não pode ser um inferno se estivermos todos juntos, certo? Corrente sanguínea não disse uma palavra depois dessa confissão. Ele passava o tempo no sofá, olhando para a tela quebrada com uma intensidade assustadora. Um atirador psicótico se preparando mentalmente para o crime. E Ryan voltou a odiá-lo. Ele também estava com raiva de si mesmo, por sentir pena daquele monstro, mesmo que por um segundo. Por pensar que as coisas poderiam mudar, fazendo-o esquecer todos os horrores que a corrente sanguínea infligiu à sua família e a inúmeras outras pessoas. Se houvesse um homem dentro daquela maldita cabeça, o monstro teria devorado anos atrás. Ryan hesitou por 10 minutos em sair de casa, temendo que pudesse voltar e encontrar Len morto pelas mãos de seu pai. Ele sempre se sentia assim sempre que deixava os dois sozinhos. Um dia isso aconteceria. O ar fresco lá fora não lhe trouxe nenhum conforto, enquanto ele caminhava em direção à sua bicicleta com uma bolsa nas costas. Um pensamento corroeu a mente do adolescente como um verme em uma maçã. Len nunca chegaria vivo à América. Ryan podia sentir isso em seus ossos. A proximidade, o isolamento. Seu pai perderia o controle. Ele choraria e se arrependeria, mas cometeria um ato terrível. Se não durante a viagem em si, será na chegada. Ele era uma bomba relógio e um dia explodiria. A corrente sanguínea teve que morrer, para o bem de Len e de todos os outros. Ryan abriu sua bolsa e examinou o elixir violeta que sempre guardava dentro. Felizmente, o corrente sanguínea detectou apenas elixires dentro do sangue dos genomas, mas isso significava que ele saberia no segundo em que seu filho adotivo usasse a poção em si mesmo. O líquido rodopiava dentro da seringa como se estivesse vivo, uma promessa de poder e liberdade. Talvez isso pudesse dar a Ryan um poder mais forte que o de corrente sanguínea? Improvável, mas o que mais ele poderia fazer? Um segundo sol voou pelos céus, respondendo às suas orações. A tela do carnaval passou a ser uma representação gráfica do processo de posse. Uma gota de sangue infectou um homem adulto, espalhando-se por suas veias como uma infecção, devorando os órgãos por dentro. A pele logo se rompeu para liberar o sangue vital e corrente sanguínea nasceu de novo. Ele infectará seu sangue como um vírus e reestruturará seu corpo em um clone dele mesmo. Na verdade, acreditamos que ele fez isso com tanta frequência que seu corpo atual não é o original. Um silêncio tenso seguiu-se às explicações de Léo, enquanto sua equipe digeria a informação. Todas as suas cópias compartilham seus poderes e formam uma mente coletiva solta, como as células de um corpo maior. Então, se o Sr. Aceno matar metade deles de uma vez, a outra metade irá temê-lo? O arrogante genoma relaxou na cadeira. Mexam de novo. Não exatamente, mas perto, Léo confirmou. Para nos livrarmos dele, devemos destruir todas as suas cópias e não deixar nada para trás. Nem mesmo uma gota. Cada vez que emboscarmos um clone, eu o incinerarei e Seth esterilizará a área depois. Felizmente, corrente sanguínea é um lobo solitário, psicopata. Ao contrário de pessoas como Adam, o ogro, ele carece de uma rede de apoio. Ele é uma matilha à parte, disse o cossaco. Sim, e seus clones nunca se afastaram mais de 1 quilômetro um do outro, talvez para manter sua mente coletiva. Se isolarmos os sósias do corrente sanguínea dos espectadores, poderemos eliminá-los um por um, como um bisturi cortando um tumor antes que ele prolifere. Sabemos onde eles estão? Ace perguntou. Não encontrei nenhuma informação nos dados da Pitia. Matias assentiu, tendo seguido com sucesso o rastro deles. A família viaja pela Itália em um padrão irregular e nunca fica no mesmo lugar por muito tempo, mas foi avistada pela última vez perto dos Alpes. Assim que nos envolvermos, devemos perseguir corrente sanguínea incansavelmente e mantê-lo longe de áreas povoadas, disse Leonard. O poder dele tem algum limite? Ace se virou para Seth.
Você terminou de examinar as amostras biológicas que pudemos encontrar? Sim, confirmou o médico da peste com um aceno de cabeça. Eu estava esperando por esta reunião para verificar a inteligência que nosso líder havia reunido. Leonardo sorriu. Embora o carnaval fosse um grupo muito unido, eles operavam em células individuais e só se reuniam em um local para interrogatórios ou grandes operações. Esta estrutura permitiu a cada membro uma grande flexibilidade e tornou o grupo altamente resiliente. Os membros podiam morrer, mas sempre alguém sobreviveria para reviver o carnaval. Em primeiro lugar, ele só pode controlar seu próprio sangue, explicou Leonard, mostrando fotos da corrente sanguínea dividindo um genoma Augusti com um machado cristalizado carmesim. Ele não pode controlar telecineticamente seu sangue, a menos que infecte você primeiro. Ele também não pode gerar massa do nada, e é por isso que precisa de hospedeiros para se duplicar. Nenhuma bobagem de boneca voodoo então? Senhor Aceno perguntou. Senhor, Aceno odeia isso. Já estou farto de peste maníaca, Ace concordou com um encolher de ombros. Em seguida, ele só consegue gerenciar alguns clones por vez, com um pico mais alto registrado de 10 duplos. Se ultrapassarem esse limite, os clones começam a absorver-se uns aos outros para reduzir o seu número, provavelmente para reduzir o risco de desenvolverem pensamentos individuais. Ele só pode afetar humanos então. Seth levantou a mão. Sim, Seth. Senhor, com todo respeito, tossiu o médico. Você está errado. Len estava selecionando quais livros levar para o submarino, quando a explosão ressoou do lado de fora. Toda a casa de barcos tremeu, um painel de metal caiu sobre o Laika e ricocheteou no casco. O gênio tropeçou e perdeu o controle dos livros. Algumas caíram em segurança no cais, mas o seu exemplar de O Estado e a Revolução, de Lenin, afundou no lago para seu horror. O que está acontecendo? Seu pai não respondeu. Do mar vinha um cheiro de fumaça e chamas, levado pelo vento para dentro da casa de barcos. Pai? Pai? Alguém abriu a porta da casa de barcos com uma mochila cheia de comida enlatada. Hiri? Ele parecia exausto, como se tivesse corrido quilômetros. Hiri, o que está acontecendo? Temos que ir, disse ele, recuperando o fôlego. Eles estão aqui. Carnaval. Seu pior medo havia se concretizado. Outra explosão ecoou ao longe como um bombardeio. É o seu último corpo, Len percebeu em pânico. Se eles o matarem agora. Pai? Está atrasando, disse Ryan, pegando os livros do chão. Temos de ir. Ir aonde? O gênio olhou nos olhos do namorado e ela entendeu. Não, disse Len. Talvez papai vá vencê-los. Muitos tentaram matá-lo, mas ele nunca perdeu. O pai dela sempre voltava, sempre superava as probabilidades. Ele lutou contra os Augustos, invasores e heróis e derrotou todos eles. O carnaval fracassaria como os outros. Temos que correr, baixinha. Eles são muito numerosos. Seu pai não consegue vencer todos eles. Ryan pulou no submarino, movendo-se cuidadosamente em direção à escotilha. Ative o submarino, seu pai nos alcançará em minutos. Len queria protestar ainda mais, mas o pânico em sua voz a convenceu. Ela seguiu o namorado, abrindo a escotilha e entrando juntos no submarino. Era um lugar apertado, com apenas 3 cômodos, um nos fundos para o maquinário, outro para os suprimentos armazenados e um espaço de convivência. Len sacrificou o espaço pela eficiência, mantendo apenas um beliche próximo a uma pequena vigia e ao painel de controle do submarino. Eles levaram dias para encontrar um computador para procurar a tela e o teclado. Como eles nos encontraram? Len perguntou, digitando no computador enquanto Ryan guardava seus livros e sua comida no depósito. Eles seguiram você? Eu não tomei cuidado. Algo em seu tom sem remorso a fez parar. Ela interrompeu o trabalho para olhar para ele e imediatamente viu a culpa em seu olhar. Você não se importou em se esconder, Len o acusou. Você os conduziu até aqui. Ele nem negou. Ele não poderia ter. Hiri. Len, seu pai está doente, disse ele com um olhar firme. Ele está com dor de cabeça. Eu sei, ela sibilou, rangendo os dentes. Eu sei disso, mas nada, Ryan a interrompeu. Se não fugirmos, ele nos matará. Ele vai matar você. Ele não vai, ela protestou, embora alguma parte dela não tivesse tanta certeza. Hiri, eu tomei meu elixir por semanas, e ele nunca. Ainda não, disse Ryan, com uma expressão sombria no rosto. Ainda não é nunca, baixinha. Então você vai deixá-lo morrer? Len tremeu de raiva. Você vai encalhá-lo na praia e deixar o carnaval matá-lo? Len, Ryan tentou encontrar as palavras. Nós não precisamos dele. Posso fazer você feliz, Len. Podemos começar de novo, só nós dois. Como? Ela perguntou, balançando a cabeça. Não podemos nos defender. Você é um gênio e eu tenho meu elixir. Podemos cuidar de nós mesmos. Isso é loucura. Todo esse plano foi uma loucura desde o início, mas é o melhor que temos. Suas mãos estenderam-se para ela. Len, não me toque. Len sibilou com as costas apoiadas na vigia. Ryan congelou sua rejeição, machucando tanto quanto a ela. Por quê? Por quê? Para nós, ele perdeu a cabeça. Para nós. Para você. Lágrimas se formaram em seus olhos. Você me quer só para você. Eu quero você vivo. Suas palavras a fizeram estremecer, como se ele a tivesse esbofeteado. Ela olhou nos olhos de Ryan e viu preocupação neles. Ela estava enganada. Ele não fez isso por si mesmo, mas por ela. Ele a amava tanto quanto ela o amava. Uma parte dela queria fazer o que ele dizia. Largar tudo e levar aquele submarino para o mar. Para embarcar em uma aventura ao redor do mundo, só os dois. Mas cada vez que ela olhava para o monstro que seu pai havia se tornado, ela se lembrava do homem gentil que ele havia sido. Como ele sempre sorria para ela e seu irmão verdadeiro. Como ele sempre esteve lá depois que mamãe foi embora, sempre consolando Len quando ela chorava na cama. Às vezes o homem se reafirmava e nesses breves momentos sua filha sentia esperança. Por favor, Ryan. Enquanto ele estiver vivo.
Enquanto ele estiver vivo, há uma chance de que ele possa se curar. Apesar de tudo, Len não conseguia odiar o pai. Não sem ele, disse Len, evitando seu olhar desapontado. Sinto muito, Riri, não sem ele. Seu olhar intenso e sinistro a fez estremecer. Suas mãos tremiam, seus dentes cerrados, seu rosto contorcido. Len viu a raiva, a decepção, a tristeza passarem por seu rosto. E então veio a demissão. Coloque o piloto automático, disse Ryan, enquanto se movia em direção à escotilha. Se não voltarmos em 20 minutos, seu pai e eu estaremos mortos. Riri, se eu ligar o piloto automático, não consigo desativá-lo. Se você ficar, eles podem matá-lo, disse ele sombriamente, eles podem matar todos nós, só para ter certeza de que a corrente sanguínea realmente desapareceu. Era sempre o mesmo padrão. Quando as pessoas não conseguiram matar o pai de Len, eles foram atrás de Ryan e dela. Sempre foi a família deles contra o mundo. Ryan, Len sussurrou quando estava na metade da escotilha aberta. Ele parou. Ryan, por favor, volte. Ele olhou por cima do ombro. Viva, Len, disse ele antes de sair do submarino. Len ativou o piloto automático, acionou o cronômetro e esperou. Léo franziu a testa. O que você quer dizer com o poder dele não tem limites superiores? Depois de analisar as amostras que recolhemos, confirmo que o nosso alvo não se limita aos hospedeiros humanos. Qualquer coisa que tenha um sistema circulatório pode servir, incluindo todo o reino animal. O médico fez uma breve pausa. Ele também não parece biologicamente limitado no número de clones ativos ao mesmo tempo. Receio que ambas as restrições sejam puramente psicológicas. Um arrepio percorreu a espinha de Leonard. Ele lutou contra o desejo de se transformar novamente em um sol vivo, para afugentar o medo. Se Seth estava correto, então. Mas por que ele manteria apenas uma dúzia de duplos? Matias perguntou com ceticismo. Especialmente se eles compartilham uma mente pseudocolmeia? Por que eles atacam um ao outro? Eu poderia entender se cada clone fosse independente, mas... porque ele se odeia no fundo, adivinhou Cosaco laconicamente. O que ele se tornou? Uma parte de Fred Sabino desejava morte. Seus traumas psicológicos prejudicaram seu poder, impedindo-o de fazer pleno uso de seu potencial ilimitado. Ace trocou um olhar com Leonard, seu rosto branco como leite. Ela também havia entendido o perigo. Seth, seja honesto, ela perguntou ao médico. Se ele der tudo de si, o que acontecerá? Ele se tornará uma pandemia, confirmou Seth. Como ele pode infectar outras pessoas através de projéteis de sangue, Sabino devastará a Itália dentro de alguns dias, a menos que seja colocado em quarentena. Se ele assimilar pássaros ou peixes, a praga da corrente sanguínea poderá infectar toda a biosfera da Terra dentro de meses. Somente genomas com corpos anormais como Augusto sobreviverão. Lá estava, o evento de extinção contra o qual Pitya os alertou. A corrente sanguínea não destruiria apenas toda a vida na Terra, ele se tornaria a própria vida. Seguiu-se um silêncio mortal, rapidamente quebrado pelo imperturbável Cosaco. O gatilho é a morte de sua filha? Não é do irmão? A Pitya também não conseguiu explicar, confirmou Leonard. Seus dados continham apenas informações ou ações amplas. O futuro estava sempre mudando e outros genomas frequentemente interferiam em suas visões. Mas se Len Sabino morrer, o pai dela desencadeará um evento de extinção. Podemos presumir que nosso alvo perderá todas as restrições psicológicas e ficará furioso, explicou Seth. Ele odiará o mundo mais do que a si mesmo. Ace sussurrou tristemente. Seth concordou com a cabeça. E de acordo com a profecia da Pitya, Len Sabino perecerá a menos que intervenhamos. O Cosaco cruzou os braços. Ele tem que morrer. Não importa o custo. Não a qualquer custo, protestou o Sr. Aceno. Não toque nas crianças. Além de compartilhar sua preocupação moral, nossa única vantagem sobre corrente sanguínea é que ele não entende toda a extensão de suas habilidades, disse Léo. Devemos matar todos os clones em um curto período e levar as crianças para um local seguro. Ace, você se concentrará em evacuar os feridos para a enfermaria. Seth, Matias, vocês ficam na reserva. Matias Martel protestou imediatamente. Sem mas, meu jovem. Você não ouviu? Seu alcance é muito curto e se ele acertar você uma vez, acabou. A batalha ainda continuava quando Ryan saiu do clube náutico. Ele não precisou procurar muito para localizar o campo de batalha. Ele apenas teve que seguir a fumaça subindo nos céus. Seu plano era simples. Não tome precauções durante a corrida de abastecimento. Certifique-se de que os folhetos do carnaval o notaram e deixe-o segui-lo de volta ao seu esconderijo. Ryan temia que eles pudessem esperar uma armadilha se ele os abordasse diretamente, mas seu esquema funcionou perfeitamente. Pelo menos, até agora. Esse plano era uma loucura. Ryan sabia disso desde o início. Foi uma trama estúpida nascida da frustração e do desespero, uma última tentativa de sair de uma situação impossível. Mas Len se recusou a ceder, mesmo depois de forçar a mão dela. E agora ele havia preparado os dominós e não conseguia desfazer a queda. Isso só poderia terminar em lágrimas. A menos que... Ryan olhou para seu elixir para o estranho poder de uma seriga. Causou tanta dor e ainda assim criou tantas maravilhas. Talvez corrente sanguínea estivesse certo e isso fosse obra do diabo. Talvez tenha sido um presente dos céus. Mas quer viesse de cima ou de baixo, essa substância era a única esperança de Ryan. Ele bateu a seriga no braço e rezou por um milagre. O mundo ficou roxo e Ryan correu. Capítulo 90. Fragmento passado. A primeira execução. O mundo ficou roxo, à medida que o tempo desacelerou. As gotas de chuva congelaram no ar, nunca alcançando o solo. Um relâmpago percorreu os céus, uma cicatriz de luz nos céus.
Ryan nem ouviu o som de seus passos enquanto se movia. Ele desejou mais tempo e o elixir atendeu. O menino sabia disso profundamente, um instinto tão natural quanto respirar. Ryan Romano parou o tempo com um pensamento, da mesma forma que um jogador pausa um videogame. Mas não para sempre. Um flash de luz tomou conta de sua visão, seguido pelo barulho de explosões e da água fria da chuva caindo sobre ele. O tempo recomeçou e Ryan quase tropeçou em uma poça d'água. Droga, ele precisava se concentrar em seu poder para manter o tempo congelado? Seja qual for o caso, Ryan continuou seguindo o barulho. Ele avistou Leão, o sol vivo, flutuando acima do mar, desencadeando torrentes de fogo na marina de Porto Venere. O local era uma passarela turística, com casas coloridas de vários andares voltadas para cais destinados a iates. Anos depois, a tinta ficou cinzenta e sem vida, e os barcos viraram cascas desmanteladas. Ryan mal conseguia ver a batalha contra a chuva torrencial. Ele ativou seu poder e o mundo ficou roxo. Desta vez, Ryan começou a contar mentalmente. 1, 5, 9, e o tempo recomeçou. Ryan poderia parar o tempo por cerca de 10 segundos. Depois, seu poder falhou novamente. O menino tentou parar o relógio novamente a cada segundo, finalmente conseguindo na 10ª tentativa. Ele poderia pausar o universo por 10 segundos, mas tinha um período de espera da mesma duração. Um poder bastante direto, considerando todas as coisas. Mas isso faria alguma diferença? Corrente Sanguínea deu um soco cruel, mas ele estava lutando contra Léo, o sol vivo. Ryan ouviu rumores de que o cara lutou contra Augustus e sobreviveu. Ryan procurou dentro dos bolsos e tirou um pequeno revólver que sempre carregava consigo. Ele respirou fundo, amaldiçoou a sorte e se aproximou do campo de batalha. Ele foi rápido. Leonard não pôde acreditar na sua sorte, quando avistou um menino que correspondia à descrição do filho de corrente sanguínea, Césare, catando suprimentos durante uma patrulha de rotina. O carnaval havia perdido a noção do psico há dias, chegando a se perguntar se ele conseguiu fugir da Itália. Leonard ligou para seus aliados e imediatamente localizou o menino até o esconderijo de seu pai. Léo foi para a batalha apenas com o cossaco e o Sr. Aceno como apoio. A armadura de poder branca do primeiro o protegeria de infecções sanguíneas, enquanto o último não tinha nenhum tipo de sistema circulatório. Ace ficou de prontidão em um local seguro, pronto para teletransportar os feridos para a enfermaria de Sete se necessário. O cossaco sugeriu queimar a cidade inteira para garantir que corrente sanguínea morresse, as crianças que se danassem, mas seus companheiros vetaram esse curso de ação. Eles fariam isso de acordo com as regras. Infelizmente, corrente sanguínea deve ter percebido a aproximação do trio e os emboscado perto da marina em ruínas da cidade. Léo bombardeou a passarela com chamas, enquanto o cossaco fez o mesmo com um rifle laser. Eles só conseguiram colocar fogo em um restaurante deserto, enquanto corrente sanguínea se esquivava de todos os seus ataques. O lodo sangrento saltou de um lugar para outro como uma pulga. Intrometidos e irritantes. Por que todo mundo insiste em me assediar? A corrente sanguínea gritou. Sua voz pareceu a Leonard estridente e estridente, como a de uma criança fazendo birra. Todos os homens deste planeta esquecido por Deus enlouqueceram? O sangue pressurizado que compunha a pele de corrente sanguínea cristalizou-se em pontas, que ele lançou em todas as direções. Leonard não se preocupou em se esquivar. Seu corpo solar incinerou os projéteis antes mesmo que eles pudessem alcançá-lo. Até as gotas de chuva formaram uma nuvem de vapor ao seu redor, os céus escurecendo acima de suas cabeças. O cossaco voou com seu jetpack, mas uma ponta atingiu seu peito. A lança de sangue se transformou em uma broca e tentou cavar um caminho até o humano abaixo da armadura. Enquanto Léo imediatamente parou de assediar corrente sanguínea para queimar seu projétil antes que ele pudesse infectar seu companheiro de equipe. O psico se moveu em direção a um carro meio enferrujado perto da passarela. Seus dedos se transformaram em tentáculos enquanto agarravam o veículo. Desde que tomei essas poções, este mundo tem me atormentado. Corrente sanguínea levantou o carro acima de sua cabeça e se preparou para jogá-lo nos membros voadores do carnaval, tentando tirar meus filhos de mim. E todos os seus problemas não o prepararam para. Um novo desafiante fantasiado apareceu no chão, um borrão carmesim. Senhor, Aceno. O comprimento de Onda vivo correu em direção à corrente sanguínea, seu corpo se transformando em um laser. Senhor Onda se transformou em uma massa de luz carmesim movendo-se em linha reta que cortava qualquer coisa em seu caminho. A forma de laser do super-herói rasgou corrente sanguínea ao meio, o carro caindo sobre o Cycle dividido ao meio. Senhor Aceno retornou à sua forma humanoide a poucos metros de distância, fazendo alguns movimentos de pés como se estivesse diminuindo a velocidade. Embora pudesse se mover na velocidade da luz na forma de laser, o super-herói só conseguia se mover em linha reta e precisava se transformar novamente para se virar. Certa vez, ele confessou a Leonard que seu maior medo era ser ejetado no espaço, incapaz de voltar atrás. O Senhor Aceno tem manchas de sangue em sua cachemira. Senhor Aceno reclamou enquanto olhava para seu terno. As duas metades de corrente sanguínea rapidamente se fundiram novamente e ele rastejou para fora do carro. Você fez um inimigo poderoso hoje, suco de tomate. Apenas morra. Corrente sanguínea transformou ambas as mãos em machados afiados. Estendeu os braços em tentáculos de 5 metros de comprimento e tentou decapitar o Senhor Aceno com um movimento de lâmina de tesoura. O super-herói colocou as mãos nos bolsos e se esquivou do golpe com um passo para trás. Senhora Morte já teve um quase senhor experiência de onda, respondeu o super-herói, enquanto corrente sanguínea o perseguia freneticamente como um touro enfurecido atrás de um matador. Senhor, Aceno é bom demais para o céu e assustador demais para o inferno. Leonard teve que resistir ao impulso de dizer ao seu companheiro de equipe para parar com as ostentações. Senhor Aceno era bem-humorado e poderoso, mas também um exibicionista impenitente. Ainda assim, suas provocações funcionaram.
Corrente Sanguínea se concentrou inteiramente no Sr. Aceno e ignorou seus aliados, dando-lhes algum descanso. Assim que o psicopata chegou perto demais para o super-herói se esquivar em sua forma humana, o Sr. Aceno destruiu seu inimigo novamente em forma de laser. Nenhum dano durou muito. O criminoso enlouquecido se recompôs em segundos. Você está bem? Léo perguntou ao Cosaco depois de reduzir o perfurador de sangue a cinzas. Quanto sangue ele tem? O homem de armadura grunhiu de volta, enquanto olhava para a passarela abaixo deles. Os espinhos da corrente sanguínea voltaram a ser sangue líquido, deslizando de volta para seu dono. Não sei dizer. A corrente sanguínea comprimia o sangue que compunha seu corpo, então ele poderia carregar toneladas de massa orgânica naquele seu corpo esguio. Eu poderia incinerá-lo com uma bola de fogo se conseguirmos imobilizá-lo. Não quero fazer tudo. Caso ele mantenha seus filhos escondidos por perto, posso feri-los acidentalmente. É mais fácil dizer do que fazer. Leonard e o Cosaco voaram sobre a passarela, tentando acompanhar o duelo de seu aliado com corrente sanguínea. Ao perceber que não poderia causar dano ao Psycho por muito tempo, o Sr. Aceno mudou para uma estratégia defensiva. Em um momento ele ficou parado no mesmo lugar, desafiando corrente sanguínea com gestos de mãos e pés preguiçosos, e quando seu inimigo ameaçou cortá-lo, o super-herói deu um passo à frente, transformou-se em um laser e reapareceu a poucos metros de distância. Mas embora faltasse sutileza em corrente sanguínea, Léo teve dificuldade em rastrear seus movimentos. Ele era um borrão vermelho, uma chita, seu corpo se contorcendo em ângulos impossíveis. Pare de se esquivar. Corrente sanguínea saltou da parede de um prédio para a passarela na tentativa de pegar o Sr. Aceno de um ângulo inesperado, mas o comprimento de onda vivo o viu chegando e se esquivou com um simples passo para o lado. Ele nem precisou se transformar. Senhor, a onda não se move na velocidade da luz. A luz se move no ritmo do Sr. Aceno. Claro, disse o Cosaco, a parte de trás de sua armadura elétrica se abrindo para revelar lançadores de mísseis. Uma chuva de foguetes caiu na passarela junto com a chuva e os relâmpagos. Concreto e pedra explodiram numa nuvem de poeira, obscurecendo a visão de Leonard. Léo adivinhou o plano de seu aliado, forçar as partes de corrente sanguínea a se reformarem depois de explodi-lo em pedacinhos. Sr. Aceno reapareceu perto de um restaurante em ruínas, limpando o sangue de seu traje, mas o inimigo permaneceu fora de vista. A nuvem de poeira espalhou-se pela marina, obscurecendo tanto os barcos como o pavimento. Pegar! Corrente sanguínea gritou de dentro da fumaça. Um segundo depois, um barco enferrujado voou pelos céus na direção dos voadores. Leonard e o Cosaco explodiram antes que pudesse atingi-los, peças caindo no mar. No entanto, o psicopata saltou sobre eles enquanto estavam distraídos, emergindo da nuvem de poeira com uma risada maníaca. Corrente sanguínea esticou o braço direito e torceu, acumulando força como uma mola elástica. Ele deu um soco no peito do Cosaco antes que o guerreiro blindado pudesse retaliar. Seu punho fortalecido era tão poderoso quanto uma bala de canhão. O golpe quebrou o peitoral do Cosaco, e o guerreiro blindado caiu na passarela. A pedra quebrou embaixo dele com o impacto. Cosaco! Leonard gritou, seu companheiro de equipe caído na estrada, imóvel. Pior ainda, o buraco em sua armadura deixou seu peito exposto. Evacuar. Abaixo do aço, o sangue doce. Corrente sanguínea gargalhou ao pousar no chão. Ele imediatamente ficou de quatro como uma hiena e correu em direção ao Cosaco. Sustento finalmente. Sr. Aceno deu um passo à frente e se transformou em um laser novamente, atingindo o psicopata por trás antes que ele pudesse alcançar o Cosaco. O impacto quebrou a corrente sanguínea como vidro, mas assim que o Sr. Aceno recuperou sua forma original, as gotas de sangue se fundiram instantaneamente em uma forma humanoide. Com uma pequena abertura, Ace abriu um portal atrás do Cosaco. O teletransportador agarrou o guerreiro blindado e começou a puxá-lo para um local seguro através do portão. Incinere-o, luz do sol. Sr. Aceno gritou enquanto enfrentava a corrente sanguínea em um duelo novamente. Ele se esquivou de um machado cristalizado esquivando-se, transformou-se em um laser para parar as balas de sangue no ar antes que pudessem atingir Ace, e rasgou a corrente sanguínea como se fosse papel. Sr. Aceno irá fornecer. Na verdade ele fez. Quando corrente sanguínea ameaçou recuar, o Sr. Aceno retornou à forma humana, girou sobre si mesmo e atingiu o psico novamente. O super-herói repetia o processo, impedindo que o criminoso se regenerasse totalmente. Sabendo que o Sr. Aceno não poderia continuar assim para sempre, Leonard reuniu plasma em sua mão, formando uma bola de fogo brilhante, quente o suficiente para vaporizar até a última gota de sangue. Era agora ou nunca. O tempo recomeçou novamente enquanto Ryan avançava através da poeira e da fumaça. O carnaval e a corrente sanguínea transformaram a passarela em queijo suíço, com crateras por toda a rua pavimentada. O amoroso pai de Len levou a melhor surra de sua vida por causa de um borrão vermelho rápido demais para ser acompanhado pelos olhos. Ryan mal teve um vislumbre do lutador responsável por um segundo enquanto ele se virava, uma massa humanoide de energia vermelha unida por um traje roxo. A corrente sanguínea explodiu em uma chuva de sangue reformada, apenas para explodir novamente quando seu inimigo o atacou. Uma mulher sardenta arrastou uma figura blindada através de uma fenda circular no espaço-tempo a poucos metros de distância, com Ryan notando uma clínica imaculada do outro lado. Léo, o sol vivo, flutuou acima da área, moldando uma estrela em miniatura na palma de suas mãos. Ele iria incinerar o psicopata tão completamente que nada restaria além de cinzas. Ninguém havia notado Ryan ainda, a poeira, a fumaça e a chuva forte o escondiam. E por um segundo, ele ficou tentado a sentar e não fazer nada. Esta pode ser sua única chance de ver o repugnante e imortal psico perecer para sempre. Mas Lei não iria embora sem o pai. Ela nunca perdoaria Ryan se ele deixasse corrente sanguínea para morrer e o carnaval. O adolescente não podia descartar a possibilidade de eles irem atrás dele e de baixinho em seguida. Droga, o que ele deveria fazer? Parar.
Ryan gritou, disparando um tiro de advertência para o céu. Ele não conseguia tomar uma decisão. Pare de lutar. A bola de fogo nas mãos de Léo vacilou quando ele notou Ryan. Senhor, acene, criança. O comprimento de onda do genoma parou de atingir a corrente sanguínea para olhar para Ryan, a energia que compunha seu corpo se reunindo em um rosto fantasmagórico. O Cycle se regenerou enquanto Mr. Aceno levantou a mão para Ryan. Garoto, volte, é perigoso. O horror estava evidente em sua voz e Ryan percebeu que cometeu um erro terrível. O carnaval nunca teve a intenção de prejudicar ele ou Len. Eles eram verdadeiros heróis, vindo salvá-los de um monstro sanguinário. Mas bastou um momento de distração para que o mal prevalecesse. Corrente sanguínea disparou uma saraivada de balas de sangue no portal, um de seus projéteis atingindo a garganta da mulher enquanto ela terminava de arrastar a figura blindada. Ela mal teve tempo de ofegar antes que sua pele se rompesse, sangue carmesim cobrindo sua pele. Sua voz se transformou em corrente sanguínea no meio de seu grito final. O sol vivo gritou enquanto o portal se fechava, a bola de fogo em suas mãos se dissipava. Senhor, acene e recue. O outro genoma recuou incrédulo, evitando as garras afiadas de corrente sanguínea. Cair para trás? Matias e os outros estão na base. O sol vivo gritou alarmado, voando para o norte em velocidade extrema. O olhar do Sr. Aceno mudou de corrente sanguínea para Ryan, e ele murmurou algo baixo demais para o limitador de tempo ouvir. O super-herói se transformou em um laser vivo, destruindo edifícios na direção de seu companheiro de equipe. Você está bem? Ryan perguntou à corrente sanguínea, embora lhe enojasse perguntar. César, eu disse para você proteger sua irmã. Corrente sanguínea rosnou aparentemente perfeitamente bem. Qualquer dano que ele sofreu foi curado em um instante. Você deve ouvir seu pai. O adolescente zombou amargamente ao perceber que nunca se livraria desse monstro. Esta era a chance perfeita para se livrar do corrente sanguínea para sempre, talvez a única chance, e ele jogou tudo fora. Mas ele amava Len mais do que odiava o pai dela. Não temos tempo, respondeu Ryan, abaixando a arma. O submarino de Len partirá em breve. Nós temos de ir agora. Em vez de responder, corrente sanguínea congelou no lugar. Ele olhou para seu filho adotivo com uma intensidade perturbadora, causando um arrepio na espinha de Ryan. Pai? Quem é você? Corrente sanguínea perguntou com uma voz trêmula. Ryan congelou, pois o psicopata não o reconheceu. Talvez o elixir no sangue do menino tenha quebrado a ilusão do homem, ou talvez tenha feito com que ele caísse em outro delírio. Pai, eu. A mão de corrente sanguínea agarrou a garganta de Ryan, antes que ele pudesse terminar a frase. O aperto do psicopata era forte como aço, sufocando-o até a morte. Onde está César? As palavras enlouquecidas do psicopata tornaram-se um eco distante, pois o ar não conseguiu chegar ao cérebro de Ryan. Os ossos do pescoço quebraram sob a tensão. Sua mão não conseguiu segurar a arma caindo na calçada. Onde está meu filho? O que você fez com meu filho? O menino tentou congelar o tempo e escapar das garras de corrente sanguínea, mas o delirante psicopata bateu a cabeça contra a calçada. Uma dor maior do que qualquer coisa que Ryan já sentiu percorreu sua cabeça, sua visão ficou embaçada e a massa cerebral escorreu pela calçada. Ele não conseguia pensar, não conseguia. Onde está meu filho? Tudo ficou escuro. Era verdade o que eles disseram. Ryan viu sua vida passar diante de seus olhos enquanto morria. Os acontecimentos retrocederam desde sua morte até aquela batalha confusa, até o momento em que o adolescente tolamente emergiu da fumaça. E então parou. Ryan piscou, parado no meio da passarela. A dor desapareceu e o ar encheu seus pulmões mais uma vez. A água da chuva caiu sobre sua pele quente, relâmpagos trovejaram acima de sua cabeça e seu cérebro estava de volta ao crânio. Ele estava vivo novamente. Ryan teve uma visão do futuro? Um aviso sobre o que aconteceria se ele fizesse a escolha errada? Isso soou muito como um poder azul para ele, mas parecia tão real. Ryan morreu e ressuscitou. Seu poder também poderia criar um posto de controle, como nos videogames. Isso lhe concedeu uma nova chance que ele não poderia desperdiçar. Ryan olhou para a corrente sanguínea, o psicopata enlouquecido preparado para atacar a mulher sardenta com uma saraivada de sangue. Mas desta vez, sem o menino para distraí-lo, o Sr. Aceno atingiu corrente sanguínea antes mesmo que ele pudesse se contorcer. A mulher fechou o portal depois de arrastar o cavaleiro de armadura, desaparecendo ileso de vista. Ryan olhou para o sol vivo, a bola de fogo em suas mãos tão brilhante que doía olhar para ela. Corrente sanguínea tentou saltar para um lugar seguro, mas o Sr. Aceno se transformou em um laser e arrancou suas pernas, fazendo o louco desmaiar. Ryan olhou para seu pai adotivo, a sensação fantasma de suas mãos quentes fechando sua garganta passando por sua mente. E ao fazer isso, o garoto se lembrou de todas as vezes que o monstro sanguinário atingiu ele e Len no passado. Quão desamparadas as crianças se sentiram, sempre encolhidas diante de sua abordagem. Como o psicopata voltou à sua loucura violenta, cada vez que Ryan pensava que poderia melhorar. Você nunca vai mudar, Ryan pensou, com a mão na garganta. Ele quase podia sentir as garras de corrente sanguínea espremendo a vida de seus pulmões. Este é você. Isso é o que você é. E a compaixão dela é desperdiçada com você. Ryan não devia a esse monstro nada além de desprezo. Então ele se virou e abandonou corrente sanguínea à sua sorte. Ele diria a Len que havia chegado tarde demais. Ela o desprezaria, mas era o melhor. Ryan viu o futuro em primeira mão e voltou dele. Seu pai era um caso perdido e nunca iria melhorar. O sol vivo lançou sua bola de fogo na passarela, o ar brilhando com calor. Criança. Ryan olhou para trás. Sr. Aceno notou sua presença, assim como a bola de fogo caiu sobre uma corrente sanguínea rugindo como julgamento de Deus. Garoto, desça.
A bola de fogo atingiu a passarela e se expandiu para fora. Ryan ativou seu poder, correndo mais rápido que nunca. O universo ficou roxo, congelando este momento no tempo. Uma parede de chamas em expansão consumindo a passarela, com corrente sanguínea queimando até virar cinzas no centro. Um demônio purificado no fogo do inferno. O gentil homem de terno correndo atrás de Ryan em uma tentativa vã de protegê-lo da bola de fogo. O sol vivo supervisionando tudo de cima, cercado por água da chuva fumegante. As pernas de Ryan se moviam o mais rápido que podiam, esticando tanto que o adolescente temia desmaiar no meio do caminho. Os segundos se passaram, mas Len estava muito longe e a bola de fogo tão perto. A luz o alcançaria no momento em que o tempo recomeçasse. Por favor, Ryan implorou, enquanto contava os segundos de 8 a 9. Mais de 10. Mais de 10. Mas Ryan Romano não correu rápido o suficiente. O tempo congelado quebrou como vidro no 10º segundo e o mundo explodiu em chamas. Ryan não sabia quanto tempo ficou inconsciente. Quando sua mente febril saiu do coma e se deparou com uma parede branca, ele pensou que havia morrido para sempre e ascendido ao céu. Embora a baixinha não acreditasse nessas coisas, seu namorado sempre manteve a mente aberta. Afinal, ninguém que morreu voltou do outro lado. Pelo menos, ninguém além do próprio Ryan. Oh, você finalmente acordou. Os olhos de Ryan vagaram para a direita, observando o rosto holográfico brilhante do Sr. Aceno olhar para ele. O super-herói esperou ansiosamente em uma cadeira, com as pernas cruzadas. Ryan piscou algumas vezes enquanto recuperava o controle de suas faculdades mentais. Um lençol cobria seu corpo e parecia que ele se recuperou dentro de algum tipo de quarto de hospital. O adolescente pensou que sofreria queimaduras, mas sua pele parecia mais saudável do que nunca. Eu pensei que você, o genoma do comprimento de onda fez uma pausa, como se tivesse dito algo estúpido. Senhor, Aceno pensou que você poderia dormir para sempre. Eu também pensei. Ryan olhou para suas mãos. Eu estou vivo. Nosso médico não inspira confiança à primeira vista, mas ele é bom, disse Aceno. Sua vida é uma luta perpétua para manter vivos os camaradas suicidas do Sr. Aceno. Sr. Aceno é poderoso demais para morrer, então ele está bem. O corrente sanguínea, ele se foi? Ryan perguntou. O super-herói juntou as mãos. Seu pai, sua voz falhou. Seu pai morreu, pequeno Césare. Sr. Aceno sente muito. Ele não era meu pai, pensou Ryan. E meu nome não é Césare. Bom, ele disse friamente. Bom, tinha que ser feito. O super-herói estremeceu, mas felizmente não pediu detalhes. Ele deve ter imaginado os horrores pelos quais Ryan passou. Senhor, Aceno tem que perguntar, há outro clone por aí? Porque o Sr. Aceno não gosta de sequências intermináveis. Ryan balançou a cabeça. Você pegou o último. Ah, que bom. Ele parecia aliviado. Senhor, Aceno ficará de olho aberto caso seu pai retorne, mas ele espera que não haja uma reinicialização tão cedo. E Len? Ryan perguntou, incapaz de entender metade do que o excêntrico super-herói disse. Onde ela está? Ela pegou o submarino? Sua irmã? O Sr. Aceno também quer saber. Não conseguimos encontrá-la, não importa onde procurássemos. O Sr. Aceno sabe que assusta os próprios deuses, então isso não surpreendeu. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan. Quanto tempo eu fiquei fora? Pelo silêncio constrangedor do Sr. Aceno, ele adivinhou por um longo tempo. Preciso ir, disse o adolescente, levantando-se da cama e quase tropeçando. Suas pernas estavam pesadas e doloridas, como se ele tivesse acabado de acordar após ser atropelado por um caminhão. Sr. Aceno o pegou antes que ele pudesse desmaiar. Seu corpo parecia estranho ao toque, sólido, mas ligeiramente flutuante quando alguém o tocava. De alguma forma, isso lembrou ao adolescente um trampolim. Um verdadeiro cavaleiro não faz uma dama esperar, mas às vezes ele deve aceitar a ajuda de uma montaria. Sr. Aceno carregou Ryan nas costas. Mostre o caminho e o Sr. Aceno irá iluminá-lo. Eles nem sequer abriram a porta. Por alguma razão obscura, o excêntrico super-herói insistiu em passar pela janela, dizendo que era o portão do aventureiro. Ryan se perguntou se ele estava doente da cabeça, mas não questionou um homem disposto a ajudar. Embora ele não tenha se transformado em um laser enquanto carregava o adolescente, talvez porque isso pudesse prejudicá-lo. O Sr. Aceno se movia incrivelmente rápido e nunca diminuía a velocidade. Embora o hospital estivesse em Genova, a dupla regressou a Porto Venere em poucos minutos. Léo Graves incendiou toda a aldeia, provavelmente para garantir que corrente sanguínea não deixasse uma gota para trás. Quando Ryan e o Sr. Aceno chegaram às ruínas fumegantes da casa de barcos, eles encontraram apenas um lago com água. Len já havia partido há muito tempo. Einstein disse a famosa frase que a definição de insanidade era fazer a mesma coisa repetidamente, mas esperando resultados diferentes. Talvez ele pudesse voltar no tempo também. O adolescente teve a sensação de que seu posto de controle não era algo único, mas bem, depois que ele não conseguiu voltar no tempo, Ryan só tinha uma maneira de verificar. Ele estava bem com o que aconteceu. Em um único dia ele perdeu tudo o que importava para ele. Ele simplesmente não via como deveria continuar. Ele se sentia entorpecido e sem vida por dentro. Se houvesse uma chance de melhorar, ele tinha que tentar. Ele estava provado que estava certo. A morte foi o fim para a maioria, mas não para ele. Isso lhe fez pouco bem. Seu poder sempre o trazia logo antes da explosão. Ele tentou de tudo. Proteja a cabeça dele. Proteja seu peito. Mergulhe. Tente congelar o tempo. A morte doeu, mas não tanto quanto a ideia de perder Len. A bola de fogo sempre o alcançava. Ryan não conseguia fugir da luz. Não foi possível ativar seu poder na fração de segundo antes de acertá-lo. Não foi possível voltar o relógio para mais cedo naquele dia. Por mais que seu poder funcionasse, ele escolheu o pior momento para fazer um novo posto de controle. Ryan quase nunca morreu devido à explosão em si. Sr. Aceno sempre conseguiu protegê-lo das chamas com seu corpo. Por isso Ryan ficou grato porque a morte doía.
mas a explosão sempre deixava o viajante do tempo inconsciente na melhor das hipóteses. Às vezes ele acordava algumas horas mais cedo ou dias depois, dependendo dos ferimentos. Mas ele sempre chegava tarde demais. Não importa quantas vezes Ryan tentasse, ele não conseguia alcançar Len. O viajante do tempo ficou preso em um ciclo interminável sem nunca progredir. Ao testemunhar um pôr do sol no Mediterrâneo pelo que parecia ser a 100ª vez, Ryan tentou entender. O piloto automático levou baixinha embora? Ela viu a explosão e acreditou que sua família havia morrido na explosão? Ryan pediu ajuda ao carnaval diversas vezes. Certa vez, ele disse a eles que a corrente sanguínea mantinha um clone de backup e eles procuraram por 3 semanas sem sucesso. Ryan se sentiu um pouco mal por usá-los, especialmente porque o Sr. Aceno sempre fazia o possível para ajudá-lo. O super-herói se culpou pelos ferimentos de Ryan, embora o jovem pudesse dizer por experiência própria que o homem salvou sua vida. Mas por mais que procurassem, não conseguiram encontrar nenhum sinal do submarino e Ryan não tinha como entrar em contato com Baixinha. No último ciclo, ele fugiu do hospital e se escondeu de seus próprios socorristas até que eles desistiram e seguiram em frente. O carnaval sempre insistiu para que ele se juntasse a uma família adotiva, mas Ryan estava farto deles. Ele queria Len e mais ninguém. Sua gratidão pelo carnaval transformou-se em ressentimento. Embora soubesse que era irracional, eles o privaram de Len. Talvez fosse mais fácil para Ryan culpar os outros e não a si mesmo. No final, o adolescente não pôde negar o fato de ter causado esse desastre por causa de sua própria má escolha, pois não importa o caminho que ele percorreu, sempre terminava da mesma maneira, com Ryan Romano olhando o pôr do sol sozinho no mundo. Então, Henrique Manada perguntou diante de uma tela de computador. O último clone do alvo foi destruído, pelo que podemos dizer, respondeu o Dr. Nathaniel Sete do outro lado da videochamada. Ainda estamos tentando rastrear Len Sabino para confirmar, mas, fora isso, parece que a ameaça foi resolvida. Isso é um alívio, respondeu Henrique. Embora seu pai só se importasse com os armazéns e funcionários do Genome que corrente sanguínea havia assassinado, seu filho teria fornecido apoio ao carnaval por princípio. O mundo era melhor com menos psicopatas. Ficaremos de olho aberto, caso a filha dele reapareça. Senhor, Argraves lhe envia cumprimentos e obrigado, disse o médico. Não teríamos conseguido continuar a caçada sem a cooperação da Dinamis. Não é nada. Tudo o que fizeram foi fornecer ao carnaval relatórios dos movimentos da corrente sanguínea através de seus próprios agentes e suporte técnico na análise das amostras de sangue. Henrique ainda estremecia ao lembrar-se do relatório do Dr. Tirano. É sempre um prazer colaborar com o carnaval. Meu pai ainda não cedeu à questão de Augusto, mas espero que um dia possamos formar uma causa comum contra ele. Talvez um dia a Itália possa ressurgir das cinzas como um país vinculado ao Estado de Direito e não à força dos genomas. Esse era o desejo mais sincero de Henrique. Agora devemos destruir as amostras restantes, disse Sete. Encinere-os completamente. Se uma única célula sobreviver o tempo suficiente para encontrar um novo hospedeiro, o pesadelo começará novamente. Meu irmão já está cuidando do nosso. Ele queima tão quente quanto o seu sol. Henrique se preparou para encerrar a ligação, tendo outro reencontro planejado para depois. Manteremos contato. O membro do carnaval acenou com a cabeça antes de sua tela fechar. Henrique ligou para Alfonso em seguida, diante de um esqueleto brilhante em um traje preto de proteção. Espinheiro Negro teve pena de seu irmão, cujo poder era tão perigoso para seus inimigos quanto para seus aliados. Tenho boas notícias, disse Henrique. A Carnaval destruiu com sucesso o último clone restante de Fred Sabino e higienizou a área. Podemos considerar a ameaça resolvida. Eles não teriam que explodir Porto Venere só para ter certeza. Bom, Al respondeu rispidamente. Os psicopatas são uma praga nesta terra. Você descartou as amostras restantes? Alfonso fez uma breve pausa antes de responder. Sim. Henrique juntou as mãos, sentindo o aborrecimento do irmão. Você não gostou. Um poder que poderia remodelar todo o código genético de alguém em um instante. Você deve ter visto o potencial tanto quanto eu. Até o pai viu. Este poder poderia ter mudado tudo, não só para nós, mas para toda a humanidade. Seu usuário matou inúmeras pessoas e provavelmente teria matado mais. Se corrente sanguínea tivesse metade da astúcia de Adam, o ogro, e usasse bem seus poderes, ele poderia ter se tornado tão perigoso quanto Augustus. Já temos um psicopata quase imortal em nossas mãos, e prefiro evitar outro. Uma cela é suficiente para ele voltar, irmão. Eu sei, disse ele com um grunhido, ainda magoado com isso. Então você entende que fizemos a escolha certa. Se quisessem que o mundo ressurgisse das cinzas do apocalipse, teriam de minimizar os riscos para as gerações futuras. O pai dele só se importava com dinheiro e reputação, mas tanto Henrique quanto Al viam mais longe do que ele. Você fez bem, Alfonso. Tudo pelo sonho, irmão, respondeu Fallout antes de encerrar a ligação. Tudo pelo sonho. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.